Obrigada, Paulo, por ter vindo, pelo seu tempo aqui para contar como é que foi sua viagem. Maravilha, tudo ótimo, sensacional, foi tudo espetacular, melhor do que eu esperava, bem melhor do que eu esperava, saiu melhor do que a encomenda, apesar da gente ter se encontrado aí aos 45 do segundo tempo, deu tudo certo. Eu falo assim com essa viagem como se fosse a cereja do bolo de várias outras que eu já fiz, essa acho que foi a mais completa, a mais perfeita. Eu falo assim, principalmente com as meninas eu fui com elas a primeira vez em 2014, elas muito pequenas. A Beatriz, que é a mais velha, tinha 5 anos e a Maria Paula tinha só dois. Ou seja, teoricamente, 3 e 6 anos, né? E aí eu fui sozinho, porque a Helena teve um problema familiar com meu sogro e tudo. E aí eu fui sozinho na raça com a babá e tive que levar minha mãe para fazer um apoio psicológico. E já em 2017, elas já estavam um pouquinho maiores, né? E aí, mas também não aproveitavam tanto, porque ela tinha um pouquinho de medo dos brinquedos mais radicais, mas também foi ótimo. Uma ia fazer 6 anos e outra ia fazer 9. E essa viagem agora de 2023, para variar, como a vida toda nossa foi atrapalhada pela pandemia, ela brotou no auge da pandemia. Em março de 2020, a gente ficou, não, ano que vem a gente vai, vai, vai. E acabou que não deu certo, porque depois vieram aquelas ondas de Covid e parece que aquele desejo só ficou represado. E aí deu certo e, assim, a viagem teve de tudo um pouco em relação a tipos de passeios de estratégia. Primeiro a gente foi para Miami, que elas não conheciam, passamos 5 dias em Miami. De lá fizemos Miami e Orlando de carro. Chegando em Orlando, que aí a gente fez a nossa primeira experiência, porque a gente sempre quis ficar em casa. E aí, assim, o que que a gente pôde constatar? É maravilhosa a experiência, muito boa, mas, porém, como somos quatro, família pequena, fica muito caro. Então é interessante, eu acho que casa, como todo mundo fala, casa ela é interessante para quando tem duas famílias ou mais. E detalhe, famílias que tenham interesses em comum, senão vira uma tragédia, né? Que Isso é cada um tem um jeito de pensar, uma forma de interesses, peculiaridades. Tem gente que só quer saber de compra, tem gente que quer saber de compra e parque. Então, ainda tem isso, tem que estar tudo bem em comunhão, né? E aí grupo o que é que grande tem que acontece? estar bem alinhado mesmo e Tem que realmente estar isso que você bem falou. alinhado, bem alinhado. Aí a gente ficou 5 dias numa casa em Kissimmee. Foi ótimo aquela sensação de ter espaço, aquela coisa toda. Isso a gente chegou no domingo, dia 9 em Orlando. E no dia 10 já tinha Magic Kingdom. E eu falei, gente, não vamos marcar Magic Kingdom dia 10, que é uma segunda-feira, que é o dia que o parque tá mais cheio. Mas aí a galera aqui em casa, não, vamos, 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 aquele desejo represado, né? Então fomos pro Magic Kingdom. Só um E adendo, então aí vocês foram em julho, né? Que é alta temporada. julho, exatamente. Julho, alta temporada, né? Aí o que é que acontece? Aquela estratégia que a gente conversou, Ana, parece que assim, deu tudo certo. Incrível, assim, incrível. Parece que foi coisa assim divina, um milagre, assim, deu tudo certo que você tinha falado. Olha, tenta entrar no Tron e ao mesmo tempo também, se puder marca logo a montanha-russa espacial para fazer logo ali na região da Tomorrowland. E se der tempo, já está ali perto, arrisca o bus. Ana, deu tudo certo. Incrível, assim, incrível. E aí, assim, acordei cedo e fiquei, quando foi 10 para as 7, eu já estava lá visualizando tal, e aí eu falei, não, vou fazer um negócio aqui interessante. Eu vou pegar o meu celular, quando mudar de 6h57 para 6h58, eu vou abrir o cronômetro. Fiquei com a tela do cronômetro aberta, para não ficar dando refresh desnecessariamente, para não ter aquele estresse. Quando deu mais ou menos de 6h58 para 6h59, que quando deu mais ou menos já com 6h59, já tinha 20 segundos já que tinha transcorrido, ou seja, 6h59, 6 horas e 59 minutos e 20 segundos, eu já corri para o aplicativo, já estava tudo logado, todo mundo, e aí eu comecei a dar o refresh, eu ficava mais ou menos que contando mentalmente também. Ana, quando virou de 6h59 para 7, eu apertei certinho, fui logo entrando de primeira. Fui logo entrando de primeira, né? Aí quando apareceu aquela palavrinha mágica, Join to Group, né? Do Virtual Kiwi, né? Foi um milagre. Aí nessa hora eu não dormi mais. Não dormi mais, eu virei.
Helena do lado, eu conto que consegui, acorda, 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 de brinquedo mais difícil, a Tron. E nessa hora já estava com o Jim, tinha comprado desde meia-noite. Selecionei logo para conseguir para 11h20 da manhã a Mountain, Space Mountain. E aí, E aí só eu mais fiquei um no adendo aguardo aqui, para o pessoal saber, né? A sua. Quando você veio falar comigo, eu lembro que você queria, a sua ideia era chegar tarde nos parques, né? Exatamente, Então, eu dava muitas sugestões de roteiro chegando cedo e você veio para mim falando, eu quero chegar tarde, exatamente. como é que eu faço? Isso. Isso, só esse complemento aí que é muito interessante que você falou, que é o seguinte, eu vendo todos vocês, o pessoal fala, olha, o grande segredo é chegar cedo, antes da corda descer, a catraca já estará liberada, só que o acesso não. Então tem que estar lá umas 8 e poucas, já dentro do parque, e quando a corda descer, você vai fazer o caminho. Eu falei, nossa, se fosse eu e a Helena, minha esposa, a gente faria isso, conseguiria. Como eu tenho minhas filhas, não é que elas sejam preguiçosas, não é. É questão também, eu tenho duas pré-adolescentes já, e a adolescente gosta de dormir mais, mas também não pode dormir tanto, porque a gente está pagando em dólar, é muito caro. E eu combinei com elas, filhas, ó, é o seguinte, vocês vão dormir até um pouquinho mais, mas também não pode passar a manhã toda dormindo e tal. Então, o tarde, entre aspas, para os padrões, é chegar mais ou menos o máximo, assim, como você mesmo falou, Ana, no planejamento, era para chegar 11 horas. A gente conseguiu chegar às 10h30 da manhã, que é um horário, entre aspas, para os padrões, considerado tarde, Uhum. né? 1h30 depois de aberto o parque é muita coisa, porque muita gente já vai estar lá. E eu pude perceber isso na prática, que americano não brinca em serviço. Não. Não brinca em serviço. Então, voltando, a gente chegou nesse dia do Magic Kingdom, e eu vou te contar aqui um detalhezinho, a gente saiu para os padrões cedo, entre aspas. A gente saiu 9, eu cronometrei isso daí, isso aí eu marquei. A gente saiu 9h10 da manhã, lá da casa onde nós estávamos. Né, o primeiro dia de Magic Kingdom, de parque. Estava engarrafado ali no estacionamento, ali para pagar a primeira barreira lá para você pagar o estacionamento. E aí a gente parou ali, obviamente pegamos o tram e depois fomos logo para a questão da segurança. Helena foi parada, a mochila dela tinha uma. Dali começou acho que até eu brinco com ela, tem uma marcação com ela que toda vez que ela para o ponto de segurança, mesmo com mochila, ela era parada. Depois a gente foi perguntar o que que era simplesmente uma capa de óculos que ela tinha, e essa maldita capa de óculos era o que fazia com que toda vez fosse parado na segurança. Aí sabe o que que a gente fez? Hum. Ela ficava com a mochila, eu já ficava Capa de óculos com a, na mão. a capa de óculos na mão, já fazia assim pro cara. O cara mesmo assim eu ia para a segurança, que era, vai embora. Pronto, para ficar o menos tempo possível na segurança. Até que depois a gente largou essa capa de óculos de mão. Eu falei, olha, leva uma capa de óculos aqui contigo e o óculos escuro aqui e pronto, tá tudo resolvido. E aí o que é que acontece? A gente saiu de casa 9h10, a gente, aí nesse meio tempo, quando deu 9 horas, saiu o horário para a gente comparecer na Tron. Estava agendado 11h20 Montanha Espacial e Tron tinha que entrar até 10h40. O grupo foi chamado para 10h45 da manhã, a hora que saiu. E aí, beleza. Aí eu, pô, 9h10 vai dar tempo. Mas a gente está falando de Magic Kingdom. Então, Ana, da saída de casa, 9h10 da manhã, até entrar no parque, a gente levou 1h30. Chegamos 10h40 na porta do parque. É legal Então, você a gente. falar isso, porque o povo não tem noção, né, do tempo Não, que demora. Às vezes até coloca lá exatamente. no Google Maps e mostra que, sei lá, é 20 minutos da sua casa, do seu hotel até o É, Magic Kingdom. Mas até isso. estacionar, passar na É. segurança, pega o Foi 1h e monorail. 20, 1h20. Era para ser 1 hora. Por que que foi 20 minutos? Porque simplesmente quando a gente estava 10h15 na boca no monorail para poder pegar o monorail simplesmente resolve, não, eu não vou querer sair, vou travar aqui um pouquinho, ficou travado, ficou parado lá 20 minutos. Esses 20 minutos foi um suplício para mim, que eu era um olho no monorail e outro olho no aplicativo. Meu Deus! Aí o que é que acontece? Chegamos 10h40 no parque, na entrada já, né? Fizemos umas fotos rápidas ali, que não tem como não fazer, então vamos embora. E aí eu fui correndo mesmo, literalmente andando bem rápido, não correndo, não pode correr, claro.
Quando eu olhei lá, já no aplicativo, apareceu a notícia que eu não queria ter. Seu tempo expirou na fila virtual. Eu fui em pânico. Aí, em pânico. Aí eu corri, mostrei pro cara, pro cast member na fila, pelo amor de Deus, está aqui. Eu acordei cedo, por favor, expirou. Eu fiz um print do horário que eu estava marcado também, já prevendo isso daí que poderia acontecer. Eu fiz um print para mostrar, olha, tá aqui. Eu fui aceito na fila virtual, só que o tempo expirou. Aí o cara, não tem problema, vá. Aí o cara, nessa hora, louvado seja nosso Deus. Aí pronto, aí foi festa. Isso é uma boa dica também. Disney, tudo é conversado e tudo pode ser Isso. explicado. Por exemplo, você ficou 20 minutos lá no monorail que o monorail parou. Você podia ter explicado para Uhum. ele, olha, eu fiquei 20 minutos preso no monorail, e tal. Na Tudo é hora, a adrenalina, conversado e eles é, são bem flexíveis. a Então deu tudo adrenalina certo. estava a adrenalina tava tão alta que eu não me lembrei desse detalhe. E detalhe, essa segunda situação aconteceu comigo no Guardiões da Galáxia, que eu vou já falar também. Aí o que acontece? Fizemos sem maiores problemas a Tron, fantástico, fantástico. Logo o primeiro dia de parque, logo estreando, logo Chegar. Tron. Chegou chegando, né? Destruindo tudo. E aí fizemos depois, logo em seguida, no horário mesmo, Space Mountain, eu vi que na hora assim que passou, e como já tinha corrido as 2 horas da reserva e da abertura do parque, já dava para marcar. E eu já marquei logo eu marquei o bus, já estava com uma fila considerável. Cara, eu vou logo fazer o bus, eu vou queimar isso daqui, porque eu sei que se eu for na hora que eu for para o outro lado, eu não vou ter tanta dificuldade. E aí, o que que eu fiz? Eu marquei o bus logo em seguida, e foi rápido também. Aí nós fizemos Tron, Space Mountain. Na sequência, fizemos logo o bus. E daí, eu já marquei logo em seguida Piratas do Caribe. Nesse tempo, aí que as coisas se acalmaram, aí a gente se deu ao luxo de ir para Main Street, entramos numa loja, e a gente marcou Piratas do Caribe lá por volta de 1 da tarde, mais ou menos, 1 e pouca, 1 e meia, até. Vamos matar o tempo? Vamos para a loja, vamos fazer Main Street com calma, porque a gente passou correndo, feito louco, né? Uhum. E assim, eu sei que Main Street é mais para fazer no final, quando o parque já está fechando e tal, mas vamos por aqui, porque senão a gente vai se estressar, vai se cansar à toa. Aí o que que acontece? Fizemos Pirata do Caribe e 2 horas tinha reserva para o Be Our Guest. Isso é importante dizer que a gente não foi para Quick Service, a gente não comeu em pé, não fizemos o pedido pelo aplicativo, não, sentamos no Be Our Guest, tivemos toda a experiência, passamos 1 hora lá É sentado. com serviço de garçom, né? Eles vêm e tal. Isso, exatamente. E aí o que que acontece? Fizemos isso e eu já tinha depois que já tinha ido no Piratas do Caribe, aproveitei para marcar Big Thunder e comprei o Lightning Lane, o Lightning Lane da Seven Dwarfs, Uhum. certo? Você só Seven Dwarfs foi comprou por volta das 2 da tarde, é isso? Ou você eu comprou mais comprei, cedo? não, eu comprei já meio-dia, já Meio-dia. Mas não foi 7 da manhã. Não foi 9 da não, manhã. não, 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 foi para garantir, porque eu sabia que ainda tinha disponibilidade, eu estava monitorando. Aí o que que acontece? Compramos Seven Dwarfs para umas 5 horas da tarde e Big Thunder foi logo no meados da tarde. E aí aliás, minto. Comprei 1 da tarde, mais ou menos, Seven Dwarfs para 3 e meia. 3 e meia, eu calculei logo um pouco depois do almoço. Como tinha janela de 3 e meia até 4 e meia, para ficar com a barriga cheia, para não ter nenhuma disposição, a gente, não, dá para ir 4 e meia. O que que acontece? Nessa hora veio uma bendita chuva que fez almoçamos no Be Our Guest, saímos de lá umas 3 horas, choveu, parou tudo, os brinquedos abertos. O que que nós vamos fazer? Vamos matar aqui o que que tem na região e que não precisaria usar o Genie. Aí o Uhum. que que nós fizemos? Fizemos 3 num só, menos de 1 hora. Minha filha queria ir no carrossel, fomos no carrossel, fomos na Ariel, Under the Sea, e Uhum. fomos pro Filial Magic. Uhum. Deu certinho o tempo da gente sair, a chuva deu uma trégua, corremos para Seven Dwarfs, fizemos a Seven Dwarfs, quando no finalzinho, quando passa no finalzinho que aparece a bruxa do lado, com ela dançando na casinha, quando Uhum. termina a ride, a corrida, para o carrinho e cai uma chuva. Eu fico lá parado, não acredito. Isso é bênção, beleza. Aí o que, que nós fizemos? Fizemos a Seven Dwarfs e já corremos para Big Thunder. Nessa hora que eu tinha agendado Big Thunder e já tinha decorrido as 2 horas, consegui logo em seguida agendar a Haunted Mansion também, Uhum. após a Big Thunder, né?
E aí, de lá, fomos para Big Thunder, 5 e pouca da tarde, fizemos a Big Thunder sem nenhum problema. E estava com chuva, uma garoa fina tal, mas conseguimos fazer. E de lá, com calma, a gente passeou ali. Eu adoro aquela parte da Liberty Square, é muito legal ali e tal. Uhum. Fomos com calma para Haunted Mansion. E daí, meu Deus, o que que nós fizemos mais nesse primeiro dia? Tron, Space Mountain, Bus, Piratas do Caribe. Isso considerando até o almoço, No almoço, Filar né? Magic, Filar Magic, Carrossel, Ariel, Seven Dwarfs, Big Big Thunder. Thunder, Haunted Mansion, 11 atrações. Ah, e aí anoiteceu, ficamos lá um pouquinho, fomos guardar a vez lá para assistir o Happily Ever After. Uhum. Ali ficam não perto do Ice, eu queria ficar ali no Ice Cream Parlor e no Casey's Corner, que eu acho bem Uhum. legal. A gente ficou um pouco mais recuado, chegamos atrasado. Já estava tarde, já estava lotado, mas aí a gente pegou. E aí acabou e minha filha, não, vamos repetir a montanha espacial. E aí a gente olhou, já era sem o Jim, obviamente, né? Porque o Jim só dá direito uma vez. E pegamos uma fila, acho que para os padrões da Space Mountain, que é relativamente pequena, de 40 minutos. Bom. Acabaram, os fogos acabam que 9h38, são 18 minutos. Eu marquei Uhum. isso daí, 9h40. E só sei que assim, demorou uns 40 minutinhos, que a gente foi tranquilo lá para Space Mountain, acho que umas 10 e pouca, 10h15, a gente entrou, o parque, nesse dia o parque fechava às 11 horas, não fechava às 10, e fizemos e conseguimos repetir a Space Mountain. E aí o parque não, era umas 10h20, mais ou menos, 10 e pouca, aí sim, fizemos com toda a calma do mundo, pela Main Street, tal, e tal, e tal. Aí assim, foi fantástico. Então, nesse É, dia, no a outro dia maior fila que você pegou foi essa da Space Mountain? Essa foi no repeteco? de stand-by foi a única que foi a maior, que foi 40 minutos. Ou Foi a seja, única. aí de stand-by, acrescenta aí também, mas me lembrei, a 12ª atração que a gente fez, Small World também. Então fizemos em quase uma hora, sem pressa, sem correria, fizemos o Carrossel, Ariel, Under the Sea, Filler Magic e Small World. Tudo no intervalo assim de no máximo uma hora. Sem Bem higiene, sem nada. sem jeans, sem nada, né? Tivemos, não por causa da chuva, mas porque são filas relativamente pequenas. O Filler Magic não tem fila, 15 minutos aquele filme que é bem legal. Small World pegamos só 5 minutos de fila. Ariel era chegar e entrar direto. Carrossel nem se fala, e daí a gente conseguiu otimizar. Nesse dia, então, foram 12 atrações, ou seja, todas as grandes nós fizemos e mais essas que são relativamente bem fáceis, que é perfeitamente desprezível o dia para elas. Aí o que é que acontece? No outro dia foi um descanso, aí no dia seguinte, mesmo esquema, fizemos Animal Kingdom. Aí foi, como se diz assim, ir para a galera, né? Com Genie, no Animal Kingdom é assim, é Eu de, te é de falei, camarote. lembra? Eu te falei. Falou. É ir de camarote, porque você se você fizer certinho, se você entrar no parque, no meu caso, entrando 10h30, que a gente entrou mais uma vez, a gente conseguiu chegar cedo, porque eu acho o Animal Kingdom, muitas às vezes as pessoas pensam que ele é muito longe, mas eu acho ele o mais rápido de se chegar, o mais fácil de se entrar, não tem muita confusão, é Uhum. rapidíssima a entrada, que eu acho, né? Então um pé já está no parque ali. E aí a primeira coisa que a gente, mais uma vez, chegamos religiosamente, 10h30, né? Aí vou dar até um parêntese. Aí as meninas me chamavam assim, papai, tá muito general e tal. Rapaz, tem aquelas discussões que é tia Cici, tia não sei o que e tal. Aí eu apelidei. Pronto. Eu mesmo me apelidei. Tio Juvenal. Pronto. Só Com faltou a tio Juvenal. bandeirinha. Não, eu fazia isso. Eu pegava aquele mapinha na porta do parque, pegava o Uhum. mapinha e andava assim, ó. Vamos, todo mundo atrás. Elas iam que só, né? Aí, tio Juvenal, vem cá, filha. Vem cá. Não, vem cá, não, vem cá. Aparece aí. Essa aqui é a Maria Paula. Conta aí se deu tudo certo na viagem, se foi bom. Deu, foi muito legal a viagem. Eu espero que dê para fazer mais vezes. Ah, E o tio Juvenal era legal? É, E qual foi o brinquedo do Magic Kingdom que você gostou mais? todas. Todos, mas assim, todos. os 3 brinquedos que você gostou mais, assim, do Magic Kingdom. É a Space Mountain, Space Mountain,
O Tron. Tron, você foi no Tron, você conseguiu ir no Tron. Nossa, o que mais? E eu tô na dúvida. Ué, entre qual? Eu tô na dúvida. Mas eu acho que do trem da O Mina. Trem da Mina, Big Thunder. Ah, É legal. Essa montanha-russa, aqui, né? Essa aí é radical, gostou de montanha-russa, essa pelo aí, visto, né? essa aqui não ia de olho fechado. Essa aqui ia de olho aberto o tempo todo. Tá Corajosa. legal. Dá tchau pra tia Ana, dá. E aí, voltando, sim, voltando em Animal Kingdom, o que é que nós fizemos logo? Infelizmente, eu não consegui casar logo, pelo Genie, o Navi com o Avatar. Não deu, o Flight of Passage, não deu. O Flight of Passage estava dando um horário um pouco mais tarde. Aí eu falei, não, já estamos aqui, vamos embora. Então, é que a gente chegou, fomos direto pro Navi, e só um parênteses, todos esses, assim, que eu acho do Genie, né, dos que a gente foi, eu acho que a gente, no máximo, assim, ficou, no máximo, assim, estourando coisa de 5 a 10 minutos, não passava disso, né? Uhum, E aí fizemos o Navi, do Navi já estava cheio, consegui marcar para o Everest. uhum, Do Everest, a gente foi pro Kilimanjaro Safaris. Do Kilimanjaro, tivemos que voltar para o Flight of Passage. Aí paramos para almoçar no Quick Service, naquela pizzaria que tem na saída do Avatar, que fica do lado esquerdo. De lá, fomos pro Dinosaur. uhum, E aí, do Dinosaur, a gente foi assistir. Fomos pro. Teve algum outro brinquedo, alguma outra atração. Do Dinosaur, acho que a gente foi assistir o Rei Leão. uhum. Assistimos o Festival do Rei Leão. E aí já estava bem tranquilo o parque, ó, à vontade. Com isso já era umas 3 da tarde, já estava tudo feito. Isso daí. Eu tô falando coisa de 3 da tarde, Isso tá? chega às 10h30 da manhã, né? 10h30 da manhã, 3 da tarde já estava tudo feito. Eu tava só assim, ó, o que que vocês querem agora? Ó, vamos pro Everest de novo. Quando eu cheguei sem fila, no Everest pegamos 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. E eu vou te falar uma coisa assim, eu sou meio maluco com algumas coisas. Uma das coisas que eu sou meio maluco, não sei por que, não me pergunta como, eu moro aqui em São Luís, que é Nordeste, não sei por que, eu sou apaixonado pelo Everest. Que Eu sou legal. apaixonado por tudo que tem a ver com Everest. Eu tenho vários livros sobre o Everest, sou fascinado pelas escaladas. Então, quando eu vi a fila, normal, sem ser a do Gini, eu queria ficar mais tempo na fila, que eu estava prestando atenção em tudo. É muito legal Absolutamente aquela tudo que. fila. Aquela fila é sensacional, porque tem o piquete, tem o original, quem chegou, os primeiros que chegaram no, rapidinho, quem chegou no Everest foi o Tenzing Norgay, que é um Sherpa, com o Edmund Hillary, que é um neozelandês, um apicultor. Então estava tudo lá do Tenzing Norgay, as fotos originais, objetos pessoais dele, botas. Sensacional, eu ficava assim, eu não queria sair da fila, né? Eu não queria sair A da fila fila. tava sem fila, você preferia que tivesse uma meia hora ali de fila para dar tempo de olhar tudo. Pois é, aí o brasileiro tinha um brasileiro do lado, poxa, obrigado pela aula, eu não sabia que você era maluco pelo Everest, estou aprendendo com você. Pô, eu virei assim, ô, obrigado, desculpa, eu estou explicando para minhas filhas e aí não sabia que você era brasileiro, o cara entendeu tudo, sensacional. E aí assim, então foi ótimo. Aí fomos pro Rei Leão, aí do Rei Leão não tinha mais o que fazer mesmo, aí, nossa, aí a Helena, não, vamos voltar pro Flight of Passage, que ela amou o Flight of Passage. E Sim. repetimos o Flight of Passage. E estava marcando 60 minutos de fila, mas na verdade não foi 60 minutos de fila, deu 35 minutos. Mas no Aquela final do história de dia, né? Lembra? isso, é aquela história que você falou, do final do dia, que muitas das vezes dá 60 minutos, mas que na verdade só pegou 35. Mas isso eu não recomendo para ninguém, porque corre o risco do brinquedo fechar e você perder a oportunidade. Então, quanto mais cedo você puder ir no brinquedo, melhor, né? Porque senão você corre o risco de perder a atração, né? Mas no repeteco é Bom, válido, né? Hã? Na repetição, Isso. para repetir, vale. Né? E foi super legal também, porque uma das coisas que eu falei assim antes da viagem, eu falei para as meninas, olha, aí minha filha, ó, filha, assista o Avatar para você entender, para quando chegar lá na hora não boiar. E aí eu também nunca tinha assistido, cá entre nós, né? E no avião ela estava assistindo, eu só que dava uma espiada. E aí, coincidentemente, na hora que eu olhei no avião, que eu vi uma cena de um voo, eu falei, cara, eu acho que essa que é a cena que inspirou a atração, e justamente era. Né? Os Banshees e tal, quando ele Uhum, faz a conexão com o rabo do Ikran lá e tudo. uhum. E aí elas entenderam tudo, então foi sensacional. E aí o que é que acontece? Repetimos e aí eu super tranquilo, né? Um detalhe, toda vez a gente terminava a noite, não tinha como, ia para Disney Springs, né?
Porque no parque não dava para a gente comer nesse dia a gente comeu pizza mesmo, no pau, e não, e à noite vamos comer uma comida mais elaborada, aí comia sempre no italianinho e tal, que eu não aguentava, mas eu ouvi falar dos Enzos, tem Enzos Families, Tem muito Enzo no Enzo, Maria, Enzo, mas é bom aquele é muito, restaurante, não é? é ótimo, e a gente foi tanto no Enzo e no Maria, quanto no Enzo's Hideaway, a gente foi nos dois, É, que é né, aquele muito meio bom. escondido, assim, né, ali embaixo. Eu sou Muito fã bom, dele muito bom. também. No dia seguinte era Hollywood Studios, certo? Uhum, Aí o que que acontece? Aerosmith resolve aprontar com a gente. uhum, E assim, e aí eu cometi um vacilo. E aí a gente sempre tem que mencionar também que vacilos também acontecem uhum, com o Gini, porque é o seguinte, seguindo a tua dica. Aí eu identifiquei logo, rapaz, eu marquei logo o Rise of Resistance, comprei logo, tal, que eu sei que era concorrido, e consegui a primeira atração que eu fiz foi Slink Dog. uhum, Marquei, 7 horas da manhã. Só que aí aquela história da inexperiência de eu não ter acompanhado as aulas um pouquinho antes, só fui acompanhar isso já aos 48 do segundo tempo, mas ainda assim tá válido. E aí o que aí acontece? Eu olhei Slink Dog para 5 da tarde, nossa, tá muito longe, meu Deus do céu, e eu vou ficar amarrado, vou ficar o dia todo. Mas, aí na hora a gente bate o desespero. Eu me esqueci de novo da tal da regra das 2 horas, porque se eu chegar no parque 9, 10 e meia, se eu reservar, o parque não abre 9. Se eu estiver lá, já terá corrido às 2 horas, eu poderia marcar 11 horas alguma outra, não tão uhum. concorrida, Você tinha feito isso no Magic né? Kingdom 2 dias antes. Não, não, burrice minha. Aí o que que eu fiz? O espertão aqui achando que tá tudo bem, tudo tranquilo. Marco, mudo a reserva do Slink Dog, coloco Aerosmith, porque Aerosmith está marcado para 10 e meia, mais ou menos, 10 e pouca da manhã, no nosso horário familiar de chegada no parque. Beleza. Só que quando eu chego no parque, Aerosmith quebrada. Hum. Nossa, 10 e meia. Meu Deus do céu. Aí, não, vamos logo fazer o show da Bela. E a fera que está do lado, 11 horas era o primeiro show. Marcamos, e aí eu já tinha, aí tinha transcorrido as 2 horas do parque, quando terminou o show da Bela, 20 minutos mais ou menos, já dava para marcar uma segunda atração, a Aerosmith estava marcada, e eu marquei a Torre do Terror. Só que a Torre do Terror estava uma fila, ela tem um problema, que tanto quem está de stand-by, quanto quem está no Genie, pega uma fila única até a entrada da porta, e depois que bifurca. Uhum. E estava muito cheia, e estava mais ou menos 1 hora, que estava 2 horas, né, filha? Que estava marcando 2 horas. Esse tipo de Mas coisa aí quando a gente acontece passou, só para dar um conteúdo. Por exemplo, a Aerosmith está fechada, e o que, que tem aqui ali do lado? A torre. Então, a todo torre, mundo que todo foi para mundo. Aerosmith foi para a torre. Foi, foi isso que aconteceu. O Acontece. que acontece? A gente entra, passou da porta, aí eu olhei lá, não vou demorar nadinha, assim, já entramos, e dito e feito. Eu falei, cara, quando a gente sair daqui, isso tem que abrir, essa Aerosmith tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Isso já era mais ou menos o que meio-dia e pouca já. Fizemos a torre, descemos, tomamos uma água. Quando eu desço, pego o sinal lá, o sinal já tá melhor de celular. Aerosmith reabriu, vambora, corri. Aí eu já estava, como eu já tinha feito o dinho do agendamento, já estava escaldado por causa da questão do Tron, eles não iam impedir que eu fosse, porque não foi culpa minha, o brinquedo estava Uhum. fechado. Aí fomos na Aerosmith. Beleza, rapidíssimo. Aí, Ana, isso já era por volta de 1 hora. Aí eu falei assim, cara, então vou marcar agora Slink Dog. Quem disse? Já tinha Não esgotado. estava mais oferecendo. Eu falei, cara, desespero, desespero. Só que aí, minhas filhas, elas de vez em quando, elas têm que comer, comem toda hora, tal, porque sentem fome e tal. E eu estava falando, não, vocês param para comer toda hora. Eu fui reclamar, né? Aí, do lado, em frente à Bela e a Fera, ali, perto da torre, tem uma banquinha de Uhum. sorvete ali. Em frente àquele mercadinho, do outro lado tem uma banquinha. Bendito sorvete que salvou. Eu vou te explicar o porquê. Aí, assim, eu conversando com a Helena, já era 1 e pouca já. 1 e 10, 1 e 5. Aí eu, caramba, Helena, eu fui burro. Por que que eu fiz isso? Darryl Smith tava marcado Gene pro Slink Dog. Eu perdi Slink Dog e agora lascou e tal, tal. Aí vem uma moça do lado e fala: Ó, oi, tudo bem? Eu trabalho aqui e tal. Ela falou assim: Olha, 1 e pouca, vai abrir pra Slink Dog. Daí eu comecei, parecia que eu tava dando um refresh. Quando virou a chave, quando eu dei 1 e 17, eu consegui. Aí eu consegui marcar a Slink Dog para 3 e meia da tarde. O que que nós fizemos? Em frente a essa banquinha, fomos logo almoçar para não perder tempo. Por quê? Porque eu já tinha marcado para 2 horas Rise of Resistance. Uhum.
Fizemos a digestão, sempre a gente não ia de barriga cheia para Slink Dog e tal. Aí já fomos lá para Rise of Resistance. Do caminho já paramos, fizemos Star Tours, que não tem fila, não precisa de Genie, que é Uhum. curtíssima. Já fizemos ali o Star Tour. Fomos para Rise of Resistance. E aí, quando saímos da atração da Rise of Resistance, que é uns 20 minutos, já era quase do nosso horário, já estava perto do nosso horário de entrar na Slink Dog, que era para 3h30 Uhum. da tarde. Aí nessa hora, entramos na Slink Dog, já marquei logo a Millennium Falcon, que estava não estava esgotada, então consegui marcar por mais 5 horas a Millennium Falcon. Fomos para a Slink Dog, de lá voltamos para a Millennium Falcon, e aí eu já marquei, depois que a gente entrou na Millennium Falcon, consegui marcar a Mickey Minnie Runaway Railway, que é muito legal, me superou minhas expectativas. É bem legal. Eu, sinceramente, achava que a gente pensa que é um brinquedo bobinho, e não é. O que me impressionou, por exemplo, a tecnologia, porque não tem trilho. Acho que é um Uhum. campo magnético, alguma coisa assim, desse brinquedo, do Mickey Minnie Runaway. Eu achei fantástico, muito bem feito, bem legal, superou minhas expectativas. E de lá, sem fila, zero fila do Mickey Minnie Runaway, zero fila, zero, 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 para Mas Toy com o Story Mania, Dini, que ou estava sem? sem Dini, Sem sem Dini, Dini, tava sem fila. sem, Di- Que sem legal. Dini, zero fila no Toy Story Mania, coisa raríssima. Maria Paula desesperada, vamos repetir Slink Dog, vamos repetir. Filha, já são quase 9 horas da noite, vamos tentar. Saímos feito doido, correndo. Infelizmente, já tinha um funcionário lá na frente do local e não deu. Então, ó, só resta outra coisa agora pra gente, que a gente já tá um pouquinho atrasado, Fantasmic. Ainda conseguimos entrar na marra, só que a gente pegou visão lateral, mas, assim, para quem é fã do Happily Ever After, Fantasmic é legal, mas Happily Ever After é porque pega pela emoção, né? Não tem como. É Assim, engraçado porque divide muita opinião. Tem a turma que é do time do Happily Ever After, tem a turma que é do time do Fantasmic, que assim, são exatamente, diferentes, né? exatamente. Muito, 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 muito. Aí o que que acontece? A gente conseguimos pegar ainda uma vista parcial, ou seja, péssima, ruim, só via a parte de cima. O Mickey, a Uhum. gente já conseguiu olhar o Mickey entrando, soltando os foguinhos, a parte de baixo do lago em si, os barcos passando, zero, a gente não vê nada, E só olha a parte vocês de ficaram cima. naquela parte que fica em pé, lá em cima? É, lá em cima, foi. De pé, lá em cima, né? Mas vocês chegaram Literalmente, também lá no último minuto, né? então, chegamos assim, não, chegamos 9 horas. Nesse dia o Fantasma era 9h15. Porque a gente tentou ir para Slink Dog, era 9 que fechava. O Hum. Fantasma que era 9h15 ou 9h20. E aí a Helena, quando olhou aquele show de encerramento na praça, não é aqui. Eu falei, não é, Fantasma que é lá entre a Bela e a Fera e a Torre do Terror. Aí a gente andou, eu me surpreendi, que eu nunca imaginei aquele estádio enorme, enorme, nunca tinha visto. Me surpreendeu que você anda pra caramba, e quando eu vi, meu Deus, é muito cheio. Aí, mais uma vez, aí superou as expectativas, né? E aí, nesse dia foi bem legal. Aí o que é que acontece? Descanso no outro dia, aí Esse dia do saímos da Hollywood casa. Studios, então, qual que foi a maior fila que você pegou nesse dia aí? A maior fila que eu peguei foi na Torre do Terror, para poder entrar. Mesmo com o Dini, ela estava bem do lado de fora, bem ali. Quando você chega, você olha a torre naquela rua, ali que estava, que para a esquerda vai para o Smith, para a direita para a torre, estava bem ali naquele ponto. Então a fila foi uma meia horinha do lado de fora. Mas depois que passa da porta da atração, Sim. aquele porteiro, aí você vai embora. Aí Vai uma embora, vai informação embora. de bastidores aqui, porque na época que eu trabalhava em atrações, como é que funciona? Quando acontece uma situação dessa, em que a fila do Lightning Lane, na época Fast Pass, hoje em dia Genie, né, Lightning Lane, fica muito grande, o que que eles fazem, os funcionários lá? Eles deixam muito mais gente do Genie passar do que da fila normal. Então a fila normal acaba ficando Exatamente. mais demorado ainda, porque tem como é que funciona, né? São duas filas separadas, só para o pessoal que nunca foi entender. Tem a fila normal e a fila do Dini. Então, o pessoal vai por filas separadas, tem um momento que as filas se encontram, né? Quando está quase chegando na hora de entrar no carrinho, e aí tem um cast member ali que, hora ele manda o pessoal da fila normal, aí tem hora que ele para a fila normal e vai mandando o pessoal da fila rápida, né? Então, quando tem essa situação assim, que a fila rápida está com uma fila muito grande, é só a fila rápida que vai e a fila normal fica totalmente parada. Aí, Ana, o que que acontece? No outro dia, isso foi na segunda Magic Kingdom, terça descanso,
quarta e quinta, Animal e Hollywood na sequência, e na sexta, descanso. Aí nesse dia saímos da casa e fomos para outra região, que era lá em cima, lá da International Drive, ficamos no Surfside, lá na Uhum. Universal, né? O Surfside Inn. Mas ainda tinha um outro dia, que era o Epcot. E aí o que que acontece? Mais uma vez, horário do tio Juvenal, 10h30, vamos tentar chegar lá, no parque. Então saímos com relativo atraso, e aí, tio Juvenal acordou cedo, 7 da manhã, mais uma vez. Conseguimos entrar na fila virtual mais uma vez do Guardiões da Galáxia, a mesma tática, 6h58, abre o cronômetro, você fica olhando aqui a contagem, literalmente. Quando dá 6h59, com 20 segundos, corre para o aplicativo, fecha e começa a dar o refresh. E, praticamente na virada da hora você consegue, e deu certo, conseguir Guardiões da Galáxia. E aí todo mundo se arrumando tal, quando deu o horário do tio Juvenal, 10h45 marcado. Mas aí a galera estava muito cansada, o tio Juvenal já estava soltando fumaça, mas conseguimos chegar 10h45 no parque, porque, mais uma vez, a capinha de óculos, ela veio. E a Helena passa com a mochila, só que eu fui com a capa, só que na minha frente tinha uma senhora que ela estava com 3 mochilas. E acho que ela levou café da manhã, ela levou almoço, levou jantar, mamadeira. O diabo que ela levou foi uns 10 minutos. Eu, meu Deus do céu, eu tenho Guardiões da Galáxia, eu tenho que ir para esse brinquedo, não quero de novo atrasar como aconteceu no Tron. Mas eu pensei, cara, eu vou falar a mesma coisa que como foi do Tron. Eu tô aqui e tudo, aconteceu isso aqui, essa demora e tudo. E chegamos assim, 3 minutos depois, era 10h45, chegamos 10h48 sem nenhum problema. Passamos com a Magic Band, fomos a Guardiões da Galáxia, já estava agendado, aí não queria cometer o erro do Hollywood, agendei, deixei marcadinho lá, Ratatouille, como a gente tinha falado. Uhum. Seguir a ideia primeira era fazer o quê? Ratatouille, Frozen e voltava para fazer Guardiões. Como o Guardiões estava cedo, a gente conseguiu, entre aspas, horário relativo para o nosso, né, relativamente cedo. A gente chegou 10h45, então invertemos, fizemos Guardiões, fomos para o Ratatouille, de lá já era hora do almoço e estava marcado Frozen. Estava marcado Frozen para 2h30. E aí, quando entre o Ratatouille, o que que nós fizemos? Mais uma vez, uma pausa. Paramos para almoçar mesmo. Paramos para almoçar onde? Na França, no Chef de France. Uhum. Ficamos lá. Ficamos lá, ou seja, para alguns é perda de tempo. Para a gente não é, porque a gente estava com o dinheiro, estava controlando, estava tudo mais ou menos sob controle e a gente sabia. Então a gente curtia mesmo, não comia nada apressado. Comia apressado quando não tinha opção, como por exemplo, estava um pouco corrido lá no Hollywood. Mas, por exemplo, se você tem a oportunidade, como a gente teve, nós fizemos Guardiões da Galáxia, 10h45, fomos andando, que é longe, para voltar para o Ratatouille. Fizemos o Ratatouille meio-dia e pouca, cedo, e aí consegui uma reserva na França, meio-dia e 50. Não, vamos logo almoçar, porque o Frozen é 2h30. Então, nesse Uhum. intervalo, a gente almoça e vai fazer Frozen. E fica faltando só Soaring, por exemplo. Soaring que é concorrido, né? Em tese. Uhum. Aí, o que que acontece? Ainda tinha um test track. Fast track, E é. aí o que que acontece? A gente almoça e eu vi que dava para fazer a próxima janela. Ia coincidir quando eu estivesse almoçando, o Frozen já estava marcado. Quando eu olho, acende a luz vermelha. Dash track. No currently off. No currently offered. Ou seja, não estavam mais oferecendo. Meu Deus. Slink Dog Dash me assombrando novamente. Mas eu me lembrei, como era 1 hora. Depois você vê aqui. Era 1 hora. Opa, horário da repescagem. Calma. Aí eu começava, olhava, olhava. Não era que 1 e pouca, 1h10, mais ou menos 1h10. Eu apertei e não consegui abrir uma janela para test track 7 da noite. Melhor ainda impossível. Aí pronto, fiquei tranquilo. E detalhe, as meninas só falavam no test track. Eu quero um test track. Test track, meu Deus do céu, não está mais oferecendo. Mas eu falei, calma. Na pior das hipóteses, tem single rider, Uhum. né? Tem um single rider no test track. E aí eu consigo. Vem cá rapidinho, fala aqui. Vem aqui. Essa aqui é a Oi. Beatriz. A E aí, outra. Beatriz? Como é que foi a viagem? Já tá com saudade? O Eu já. que que Foi você muito gostou boa. mais lá? Guardiões da Galáxia. Qual era o nome do guia da viagem?
Tio Juvenal. E tio Tio Juvenal, Juvenal é legal? deu certo aí essa viagem com o tio Juvenal? Você recomenda? Deu. Ele organizou direitinho lá o roteiro e tal, as filas. Sim. E o horário? Era bom chegar no parque? Que não era muito cedo, é muito tarde. Que horas a gente chegava no parque, mais ou menos? A média. 10h30. 10h30, viu? Mas deu tudo certo, chegando 10h30, né? Deu, a gente aproveitou todos os parques. Dá boa noite pra ela. Tchau. Tchau. Então, Ana, aí e até então elas adoram test track. Meu Deus do céu, não posso decepcioná-las aqui. Eu calado com a Helena, calma. Deixa dar às 13 horas, 1 hora da tarde, vai ver se abre uma janela. E dito e feito, conseguimos. Aí pronto, ufa, aí fiquei mais calmo. Aí o que é que acontece? Almoçamos na França, 2h30, 2h e pouca, fomos pro Frozen, que já tava uma fila monstra no Frozen. A stand-by tava dando 70 minutos. A Nossa. gente não demorou nem 5 minutos no Frozen. Deu tempo depois de sair e elas tirarem foto com a Ana e Elsa. Mais na frente também estava o Mickey, perto do México, tiramos fotos. Ali já voltando, indo a caminho do Soaring, né? Bem no meio ali na junção, né? Onde tem aquela loja de Natal que fica bem no meio do lago, Uhum. Pluto. E de lá fomos para o Soaring. Soaring, o que que acontece? Marquei o Genie, mas não tava, era totalmente desprezível. Você, se pudesse, não dava nem 15 minutos. 15, 20 minutos, estava tranquilíssimo o Soaring. Marquei para marcar, meio para poder usar o Genie. Isso já Mas era meio que final da tarde, assim. 5 horas. Cinco Né? horas isso. De lá, ainda, antes de ir no Soaring, ainda ficamos lá de bobeira, né? Esperando dar o horário do DIN. A gente foi de DIN, mas não era necessário. Maria Paula olhou o Sinho foi lá, tirou foto. Depois que eu fiz aquela pergunta aqui no Instagram, depois que você me disse onde é que tem o Mickey, é aí que eu me lembrei agora Uhum. o local. É do lado do Figment, ali onde tem Isso. o desenho, um curta-metragem, onde era o antigo Michael É. Jackson. Era ali que fica. Acho que ninguém aparece ali. Não, Ah, e ele rapaz, fica era sem ali. fila lá. É, Rapaz, é ali onde fica o danado do Mickey, é, que é perto de estava ali na entrada de Journey to Imagination, onde é. fica o Figment. Aí o que que acontece? A gente foi pro Soaring, tranquilo. De lá, Nemo, sem fila, não precisa de ir. E tio Juvenal Aí o que que tio Juvenal fez? Tio Juvenal resolveu fazer uma surpresa para elas, que elas adoraram tanto Guardiões da Galáxia. Não, vou fazer essa surpresa. Eu vou comprar o Lightning Lane, né? Vou comprar o avulso. E aí, só que o que que Só um acontece? adendo só para explicar também, porque o Guardiões da Galáxia, como ele tá com fila virtual, ele não tem fila normal. Então, Isso. na fila Não tem virtual, você fila só pode ir normal. uma vez. Não Isso. tem a opção de repetir na fila normal. Para Não repetir, tem, não tem. para repetir só Exatamente, para comprando o você. avulso. Perfeito. Tentei fazer isso, não consegui. Como eu já tinha ido, eu tentei entrar 1 hora na fila virtual novamente, não permitia mais, É. e fui pro tentar o avulso. Compramos, fiquei calado, não falei para as meninas, eu só e a Helena que soube, obviamente. E a gente, não, vamos fazer essa surpresa. Só que tio Juvenal, o que que acontece? Tio Juvenal se confundiu. Hum. Tio Juvenal se confundiu porque é o seguinte, eu pensava na minha cabeça que era 5h30 até 6h30. Não, minto, que era de 6h30 até 7h30. Mas não, era 5h30 até 6h30. O que que acontece? Acabou o Nemo, a gente ficou lá no tanque, olhando os peixinhos, o aquário. Aí a Helena vira para mim, gente, Paulo tá muito calmo, não tá estressado, porque eu era uma pilha com o horário, né? Paulo tá muito calmo, já são 6h15 até 6h30 a janela. Aí vem cá, tu tá sabendo que a gente tem um dinho o avulso lá do Guardiões. Eu tenho, é 6h30, 7h30. Não, é 5h30 até 7h30. Aí pronto, o Juvenal incorporou novamente. Vambora, todo mundo sai agora, vambora, vambora, vambora. E aí a gente foi correndo, mas conseguimos fazer novamente Guardiões da Galáxia, dessa vez pela Lightning Lane. De lá voltamos a gente fez o que todo mundo faz no começo, a gente fez no final, voltando para fazer a Spaceship Earth, Uhum. que era rapidinho, 5 minutinhos só. E como isso já era umas 6 e pouca, quase 6h30 que a gente fez o Guardiões da Galáxia, fizemos a Spaceship Earth e voltando, como test track eu agendei entre 7 e 8, quando deu mais ou menos 7 e pouca, 7h15, a gente já estava lá na fila do test track, e aí fizemos o test track e encerramos com chave de ouro. E aí a gente voltou novamente para os países. Isso porque a gente fez os países também. Quando terminamos de almoçar, deu para fazer com calma os países. Paramos na Alemanha porque caiu uma chuva. E de lá a gente foi pro
atrás do Ratatouille tem um crepe delicioso ali. A gente estava Tem. com desejo de comer esse crepe. Tem crepe salgado e crepe doce. Eu cheguei lá bufando, porque já estava prestes a fechar, porque tudo fecha cedo. 9 horas, eu corri umas 10 para as 9, cheguei lá, eu fui literalmente meio que correndo, elas ficaram para trás. Cheguei lá, fiz os pedidos, podem vir com calma, que tio Juvenal já providenciou os crepes. Aí, meus crepes, deu para assistir o Harmonious, né? Evanal daqui a Foi pouco vai bem, começar a receber pedido aí para já. criar grupo daqui a pouco. Aí, o que que acontece? Acabamos Disney, e aí veio bater um friozinho na barriga, né? Porque ia começar a nova etapa, a Universal, Uhum. né? E aí, no dia seguinte, aí, assim, foi meio que um dia livre, já estávamos no Endless Summer. E aí elas acordaram no horário bem realmente tarde, vamos supor, 11 e pouca, quase meio-dia, e foi almoçar e tal. Mas, gente, aí elas queriam ir logo para Universal, vamos para lá e tudo. Aí baixa aquele desespero. E eu vou dizer o que que é: abstinência do Gini, né? Bate a abstinência. Aí eu falei, e agora? A gente vai encarar a fila normal. Aí aquela velha polêmica, Disney Universal. Eu não tenho nem dúvida, para mim, obviamente, sou Disney fechado aqui, todo mundo é Disney. Então, assim, não é que eu desprezei a Universal, não. É muito legal, adoro a Universal, adorei. Só que eu cheguei totalmente assim, vou ver aqui na hora. Foi tudo meio que na hora, olhando aqui, tateando, vendo aqui os brinquedos, o que é que tinha. E fui vendo, e a gente chegou lá mais ou menos umas... Olha como foi a saga da Universal. Entramos pelo Universal Studios, tradicional mesmo, que era umas 2 horas da tarde, mais ou menos, a gente almoçou um City Walk e começamos a fazer aleatoriamente, sem compromisso, até porque a gente nem ia para a Universal, a gente ia ficar descansando, já que estamos aqui, vamos começar a fazer. Aí eu entro naquela ruazinha Esse era um, principal, já olho logo, já... esse era um dia extra de Universal, assim, não era. Não, era o primeiro dia de aclimatação ali, porque a gente ia começar mesmo segunda e terça, né, para a Uhum, Universal, segunda, terça e quarta, vamos dizer. uhum. Que no final acabou sendo o seguinte, resumo da história, acabou sendo domingo, segunda e terça, que a gente fez mesmo, embora a gente tinha 5 dias. Aí o que que acontece? Chegamos lá, aí primeira coisa que eu olho, eu vejo a Rocket e tal e tal. Eu não vou, que acabei de almoçar e tudo. Eu olho o Minions, aí aquele frio na barriga. Nossa, 50 minutos. Meu Deus, eu quero um Lightning Lane, quero um Lightning Lane. 50 minutos. Eu sabia que o Express é muito, muito caro e não vale a pena. Se você quiser comprar, é caríssimo. É 300, 200 e poucos dólares, 300 por pessoa por dia. É uma fortuna, é um Uhum. absurdo. Então não vale a pena. Aí eu, não, vamos por aqui. Aí eu me lembrei que eu tinha visto, falou, olha, essa atração aqui é muito subestimada por todo mundo. Aí que era do Bernie, o Ultimato Bernie. Bernie Stuntcular, uma coisa assim. Que é um show, né? Aquele show com dublês e É tal. muito, olha, me surpreendeu, é muito legal. E coincidiu que era o seguinte, quando a gente entrou, era a última chamada, o show era 2h30, era 2h30 a gente estava lá, já foi logo entrando, não pegou fila nem nada, e já Ai, que assistimos o bom. show, achamos um barato. É muito legal. Aí, daí, em sequência, a gente já fomos logo pro ET, que eu vi no mapa, ET era bem perto, E até né? não tem fila também. Fizemos o ET, não tem fila. Aí comemos uma pizza ali perto, e aí a galera aqui tava com sede de Harry Potter, né? Então vamos logo para lá, porque interessa. Então a galera já tava focada no Harry Potter. Fomos pro Beco Diagonal, primeira parte, que para quem não sabe, na Universal é o Beco Diagonal primeiro, Uhum. e do lado fica a estação King's Cross, que você pega e salta no outro parque, que é o Island Adventure, que vai saltar na Hogsmeade, que fica a outra área de Harry Potter. Então fizemos a primeira parte, o Beco Diagonal todo, ficamos lá e tudo, e aí choveu, e aí, assim, de bobeira. Aí eu fui fazer logo o Gringotts, o Bank. E aí eu olhei a fila, bom, 50 minutos isso aqui, vamos encarar. E aí pronto, se a gente tem que se acostumar, então vamos embora. Só que teve um problema no brinquedo que parou, mas conseguimos fazer, adoramos, é sensacional o Gringotts, né? E já eram umas 8 da noite, já estava escurecendo, já tínhamos feito tudo isso, ou seja, desde 4 da tarde até 8, deu tempo suficiente para destrinchar o beco diagonal. Deu até para eu saber que horas que o dragão cospe fogo, é de 10 em 10 minutos, 4h10, 4h20, 4h30, 4h40, e não é de hora em hora, não é assim, quando ele quer, não, é É. tudo cronometrado. O pessoal não faz graça. E aí, quando deu 4h59, dedo disparando. Pá, 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 cheio de foto esse bicho, consegui pegar o fogo bem incandescente. Aí, pegamos o trem, o Hogwarts Express. Chegamos no Island of Adventure. Se encantaram. E aí,
Cara, e a coragem, Ana? O que que nós fizemos? Fomos logo para tentar ir para Hagrid, né? E conseguimos pegar a Hagrid no final do parque, no dia. Que bom. Pegamos, acho que uns 40 minutos, 40 e poucos minutos no máximo. Que é muito bom De para a Hagrid, porque a Hagrid, ela, pois nossa, é, ela é express, ela é, tava 60 minutos e deu 40 e poucos minutos. é, Então, é o todo mundo inflado do saiu. final do dia, né? Isso, todo mundo. Então, o saldo, para quem não ia fazer nada, ficar meio que de bobeira, foi altamente positivo, Uhum, né? Aí, o que que nós fizemos no outro dia? Aí, volta o horário do tio Juvenal, fizemos o Island completo, começou a cair uma chuva pequena, elas queriam, fomos cedo para tentar ir logo na Hagrid, aí caiu qualquer ameaça de chuva, fecha logo as atrações abertas, fomos logo para o castelo, fizemos aquela montanha-russa pequenininha do lado da Hagrid, uhum. que eu esqueci o A nome, que é do bem Flight of the pequenininha. Hippogriff. Isso, do Hippogriff, exatamente, que é bem infantil. Fizemos a Hippogriff, fizemos o castelo, um pouquinho de fila, meia hora, tranquilo. Hippogriff foi coisa de 15 minutos, tranquilíssimo. E como estava chovendo, não, vamos fazer as atrações que são fechadas. E elas não iriam, que elas ainda tiveram receio de ir nas montanhas russas, que é na Hulk e na Velocicoaster. Uhum, E eu já estava com o meu plano B da Velocicoaster nas montanhas russas estava mais ou menos já traçado. uhum, Já eu explico. Aí que estava chovendo, fomos para onde? Para Homem-Aranha. Demorou 50 minutos, porque todo mundo corre para essas atrações que são fechadas. Do uhum, Homem-Aranha, a gente parou para almoçar. E aí, nessa hora que elas foram almoçar, eu estava de estômago vazio. É agora que eu vou fazer a atração, porque eu calculo, já sei o tempo que elas levam para almoçar. Então, eu calculei certinho, dá para fazer duas coisas. Eu fui logo pro Dr. Drun's Fearfall, que fica do lado, uhum. e ali eu me machuquei, quase que eu me machuco, porque eu pensava que era subia, 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 subia e caísse. Não, ele já sobe de vez. Puxa, é. Nessa hora que ele sobe de vez, eu estava desatento e eu olhei para cima, que tem tipo uma proteção. E quando eu subi, eu peguei desprevenido, meu pescoço estava relaxado, eu fiquei com o pescoço rígido. Hum. E, pô, que eu tomei um susto, que me deu uma dor de cabeça na hora. Eu não bati em nada, mas eu senti uma tensão aqui no pescoço que me prejudicou. Aí o rapaz, foi só 5 minutos, estava dando 30 minutos, foi só 5 minutinhos, rapaz, já estou almoçando, eu vou aproveitar e eu vou para Hulk de Single Rider. Só que eu tava com muita dor de cabeça, cara, esse meio que irresponsável, mas eu fui. E aí eu fui para Hulk, não, assim, eu não tive uma experiência muito legal por causa dessa dor de cabeça desse brinquedo, que me Uhum, prejudicou uns 2 dias que eu fiquei sentindo uma dor de cabeça. Mas à noite eu dormia no hotel, não sentia dor de cabeça, era mais muscular, mas me prejudicou. uhum. Mas aí eu sim, eu fiz a Hulk, não foi uma experiência muito legal. É muito legal, eu adoro montanha-russa. Não foi legal porque eu estava sentindo essa dor de cabeça. Aí eu almocei com elas, voltamos, fazendo o caminho de volta, e fomos para King Kong. Só que King Kong, fomos para King Kong, estava fechado, cara, já já vai abrir. A gente ficou marcando, 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 abriu King Kong, fizemos o King Kong, e aí já fomos, ó, já estamos aqui, vamos logo partir agora para desgraceira. Vamos logo pro quem tá na chuva para se molhar. Vamos embora agora se molhar. Aí pronto, começamos logo no Popeye, foi 20 minutinhos, só 20 minutos. De lá, 5 minutos, né? Ó, Maria Paula me corrigindo. 5 minutos do Popeye, fomos no Jurassic Park, foi uns 20 minutos também, rápido. Aí no outro, que foi esse, que eu já me esqueci também, que molha, que tem um nome complicado. Aquele do tronquinho, né? Que é um tronco. É o Ele chama, Chipsol. Dudley's Ripsaw Falls. É um nome, tipo, Do Rips of Fall, eu esse. chamo Do ele Rips of Fall. do brinquedo do tronquinho. Que você entra no, é o É, tronquinho de árvore. esse aí que imita Splash Mountain, gênero, número e grau. Vai Isso. subindo, olhando, igualzinho, imita a Splash Mountain. Aí o que que acontece? 50 minutos, foi 50 minutos de fila. Foi a fila mais chata que a gente pegou. Chata porque Tava fica. calor no dia. Não, não tava calor, não tava calor, mas estava muito úmido. E tem um barulhinho que eles colocam, fica o pingo d'água caindo. Plink, plink, plink. Aquilo é irritante. Me irritou aquilo ali. Aí fizemos, e aí encerramos, eu acho, o dia. Pronto, foi. Aí no outro dia, foi o Universal, voltamos para a Universal para poder fazer todos os que faltavam. Uhum. Ah, não, e no primeiro dia ainda, no primeiro dia, me esqueci, ainda fizemos a Múmia. Ah, Fizemos a Múmia, ainda fizemos Velozes e Furiosos, que estava só com 10 minutos de fila.
A Múmia estava só com 20 minutos de fila nesse primeiro dia despretensioso. Fizemos Uhum. Múmia, Borne, ET, Velozes e Furiosos, Gringotts Bank, pegamos o trem, fizemos o Hagrid. Ou Nossa, seja, produtivo isso, demais. isso chegando praticamente começando 3 da tarde. Uhum. 2, 3 da tarde, sem Lightning Lane, com tio Juvenal. Aí o que que acontece? No outro dia, aí sim, fizemos chegamos no horário, né, que a gente sempre costumava chegar. Eu já fui logo direto para a Rocket, vou logo fazer a Rocket, fizemos a Rocket e fui logo para a atração nova que inaugurou em frente ao Minho, que é dos vilões. Uhum. Que ainda eu achei um pouco, é muito legal a ideia, mas eu achei um pouco confuso. Para mim, o melhor brinquedo que é interativo, que você realmente consegue sentir, ver essa questão de acertar o alvo, de marcação, que é nesse tipo de brinquedo, é o Toy Story Mania. Não tem Uhum. brinquedo melhor. É melhor do que o Buzz, é melhor que o Men in Black, e é melhor do que esse dos vilões, porque esse dos vilões, eles te dão uma pistola tipo Nerf, essas Uhum. pistolas tipo Nerf, que tem Nerf, né, que a criança usa, Uhum. e aí você tem que carregar, dói o ombro. Você Uhum. vai andando e você tem que ter umas marcações no chão. Você tem que andar e você vai em dupla e tem umas marcações no chão por cenários. Então você fica de um lado, a outra pessoa fica do outro. Então, você não pode sair dessa marcação. E você fica com a pistola meio que engessado e acaba doendo o ombro. Fica muito tempo nessa posição aqui, ó. Você não Uhum. consegue consegue ficar aqui, você tem que tem que pegar o alvo e atirar e tal, é meio confuso. Tem tudo para dar certo desde que melhorem. Aí nesse dia a gente foi pro Jimmy Fallon, aí fizemos Jimmy Fallon, que é maravilhoso, muito legal, muito divertido, que eu Gosto. achei o mais legal, assim, desses. Aí só um parêntese aqui, na Universal, eu cheguei a essa conclusão que são mais ou menos 7 a 8 brinquedos repetidos. Do mesmo estilo. Men in Black, Jimmy Fallon, Minions, Velozes e Furiosos, Kong, pode botar o Kong na história, aquele outro lá do Transformers, 6, Homem-Aranha. tem mais outros, Homem-Aranha, 7. São todos iguais. Realidade virtual eu achei muito repetitivo. É muita Eu sei que tela, a né? galera, Eu muita tela falo e isso, muita é muita tela. repetição, ou seja, aí fizemos Transformers, fizemos Jimmy Fallon, fizemos Men in Black, fizemos tudo, à exceção do Minions, né? A gente não conseguiu fazer Minions, não deu tempo, eu acho, porque elas quiseram repetir o Hagrid, então pegamos o trem, fomos novamente para o Island, e milagrosamente estava dando 60 minutos de fila, mas eram mais 8 e pouca, ainda estava não tão cheio. Pegamos só 30 minutos no Harvard, 35, então foi super rápido e pegamos ainda de dia, porque na primeira vez a gente pegou à noite. E Ah, nessa segunda vez no Harvard a gente pegou com entardecer, então estava bem legal, bem tranquilo. Então, assim, conseguimos fazer tudo, à exceção do Minas. Todos os brinquedos da Universal a gente foi. E o capítulo Velocicoaster. Aí agora a história, né, também, que dá certo. Nesse dia que a gente foi, que foi o terceiro dia de Universal, nós fizemos, eu utilizei o benefício de entrar mais cedo no parque. Então, o que é que acontece? Acordei muito cedo, 7h30 já estava lá no ônibus, 8 e pouca, um pouco antes de abrir o parque já tinha uma fila imensa no Island. Eu fiquei, aí que eu vi que, como aquela história, que o americano não brinca em serviço. O eles não americano ficam. vai mesmo cedo, é muita gente, é E muita, com os muita, não é filhos, pouca tudo gente, a não. tiracolo, né? Tudo a 3, 4, tiracolo, 5 tudo a filhos. tiracolo, exatamente. E aí eu saí 7h30, cheguei, era 10 minutos que levava do Surfside para a entrada do parque, 7h45 já estava lá, passei na catraca, e quando eu olhei, eu falei, nossa, meu Deus do céu, tá todo mundo entrando, bateu o desespero. Eu fiquei assim, isso não pode ser para Velocicoaster, não pode ser para Velocicoaster. Quando eu olhei, ainda ali nos brinquedinhos, aí na parte infantil, tinha uns cavaletes, dali começava a fila pro Hagrid. Uhum. É, o Então, pessoal ainda todo mundo vai. corre pro Hagrid. Aí eu comecei a ficar esperançoso, quando eu fui para a esquerda, né, para cá vai pro Hagrid, para cá vai pelas costas, não vi uma viva alma. Graças a Deus, tá todo mundo indo pro Hagrid. Uhum. Aí só que aconteceu uma zebra. Não sei por que não abriu o brinquedo cedo. Foi chegando mais gente, foram chegando mais pessoas e a menina do lado. Não, não sei que horas vai abrir. Eu falei, tá, tudo bem, mas você vai errar, já vai abrir. Aí eu vi aquela movimentação, quando eu vi um cara assim com um crachazinho, team leader, bom, esse aqui é o chefe da atração no brinquedo, esse cara tá para lá e para cá, já tá cochichando no ouvido, já vou me posicionar. Aí eu Uhum. já tava bem na barreira, o cara virou assim, ok, já vai abrir, ninguém corre, todo mundo atrás de mim, e pronto, eu já tava assim na boca.
na boca, né? Isso 10 para as 8 na atração da Velocicoaster. Eu não demorei nem 3 minutos para entrar no brinquedo. Fui passando direto, porque eu cheguei cedo. Aquela Uhum, história. Eu usei o benefício, uhum. né? Usei o benefício e fui na Velocicoaster. Com dor de cabeça e tudo, pouca, mas eu fui. Mas é sensacional. Sensação de gravidade zero muito boa, muito legal. Acabou a experiência, já era quase 9 horas. Peguei o ônibus de volta, esperei a turma tomar café, a gente tomou café juntos, todo mundo que eu tinha saído sem tomar café, tá no de estômago cheio na Velocicoaster. Voltei, tomei café, todo mundo se arrumou e voltei para o parque e fizemos essa parte que eu te falei, dos Uhum. vilões, do Jimmy Fallon e tal, e voltamos para o Island e fechamos com chave de ouro na Hagrid. Aí fechamos tudo com chave de ouro mesmo. Aí, depois disso, aí a viagem deu uma acalmada, ficamos mais alguns dias para fazer compra, para fazer passeio, e a gente fechou com chave de ouro, né? Aí foi a experiência sublime, né? Do Floridian, né? Porque No Grand Floridian, que você ficou lá no final, né? Uma ou duas diárias, né? o último dia mesmo, assim, para fechar com chave de ouro, os 3 últimos dias antes de vir para Miami, de consequentemente vir para cá, para São Luís, a gente ficou no Florida. Eu fiquei assim, de queixo caído, porque a primeira vez que eu fui foi em 88, eu era o quê? Um adolescente, 14 anos, e quando eu saí do Magic Kingdom, né? Na época ainda eu cheguei a fazer parque e tal, essas coisas. Eu olhei aquilo ali, eu fiquei encantado. Esse hotel, eu fiquei assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou um dia me hospedar num lugar desse, né? Como é que deve ser e tal. Pois é, e aí, assim, foi muito emocionante. Eu fiquei realmente muito emocionado. E aí não dá vontade de sair do hotel. É Aí verdade. legal que no primeiro. Não dá vontade. Aquele cheiro, aquelas musiquinhas. Eu andava todo tempo com Shazam, porque eu tinha a maior vontade de saber aquelas musiquinhas que tocam na Main Street e que tocam. As mesmas músicas que tocam na Main Street são as mesmas que tocam no lobby lá do Floridian. Aí Hum. eu ficava com Shazam para saber que grupo é esse, que é um grupo da década de 1920, né? Então eu baixava tudo, baixei aqui, eu tenho uma playlist só da Disney, fico ouvindo essas musiquinhas, né? Ah, que legal. Sensacional. E aí, pronto, a Helena com as crianças, a gente adorou, 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 adorou. No outro dia, né, minha sogra estava lá, no outro dia a gente a levou, aí foi show de bola. Mais um dia de Magic Kingdom, né? Isso foi dia 23 de julho, no domingo. Mesmo esquema. Aí eu já tava PhD, né, Tava no, no, craque no já. Genie. Aí o que que acontece? Mais uma vez, consegui de primeira fazer o agendamento na fila virtual do Tron. Marquei mesmo esquema a Space Mountain. Dessa vez o Tron que resolveu aprontar. O Tron que deu uma brecada lá, alguma manutenção, e a gente foi para Space Mountain. E aí fizemos assim, no relax. E aí, que no final, né, eu acho que a gente bateu assim, eu nunca pensei que assim que a gente ia conseguir fazer. Sabe quantas atrações? Aí eu contabilizei. A gente fez 16 atrações. Fizemos 16 atrações. Fizemos a exceção, de cabeça, fizemos Space Mountain, fizemos Tron, Haunted Mansion, Big Thunder, Jungle Cruise, que nós não fizemos da primeira vez, eu consegui marcar no Genie com uma certa tranquilidade, tranquilo. Fiz algumas outras que eu não tinha feito, que eu nunca tinha ido. Para quebrar os tabus, eu consegui ir algumas que eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha ido na árvore da família suíça. Nunca Ah, subi naquela árvore. Subi. Nunca tinha ido no Sinhapu. Até o Sinhapu eu fui. Fiz o Speedway, que eu não fiz no primeiro dia. Minhas filhas chamam de carrinho bate-bate. Fizemos o Disney Speedway. Repetimos Haunted Mansion, repetimos Big Thunder, Small World fizemos nova. Peter Pan, que a gente não fez a primeira vez, conseguimos pelo Genie também, que é disputadíssima, né? uhum. Assim, e só um parênteses, por exemplo, Magic Kingdom eu acho que é as que esgotam mais rápido, como a gente já conversou dia desse, só para reforçar, é Peter Pan, Jungle Cruise, que eu acho, Uhum. e Space Mountain. Se você tiver Exatamente. que priorizar, são essas aí. No Hollywood Studios é Slink Dog, não tem para ninguém. Tem que reservar a Slink Dog. Segundo, Aerosmith, e talvez terceiro até o Mickey e Minnie Runaway disputando ali com a Millennium Falcon, né? Uhum. Que são as que tem que não pode deixar de passar em branco essas aí. E no Epcot, imprescindível é Ratatouille. Eu acho que Ratatouille no Genie esgota rápido, então tem que ir direto nele. E aí no Magic Kingdom foi assim, nadando de braçada. Nesse último dia foi só assim, curtição assim, sem aquela coisa, E nesse bem último relax, dia, vocês chegaram que horas lá? 10h30.
Também 10 e chegaram 10 meia, e meia. 10h40, até mais. Chegamos acho que quase 11 horas. Isso visualmente eu acordava, a sensação espetacular, porque eu queria tanto era desfrutar, a gente queria desfrutar o hotel. No quarto que eu estava, à vista, eu olhava o castelo, né? Eu olhava o castelo, eu ficava assim, meu Deus, isso não tem preço, não tem preço, é um negócio assim sensacional, é maravilhoso. Aqui é do pier, ó, isso Uhum. aqui é do pier, mais ou menos do quarto, e aqui é o castelo, bem aqui no fundo. Eu acordava e via isso todo dia, só uma reta, bem pertinho, e E a aqui estava o pier. facilidade para chegar no Magic Kingdom de lá? Ah, sim, a gente foi de barco, né? O Foi de barquinho do barco. próprio Florida, né? O barquinho pequenininho. Só Uhum. que o danado do barquinho, ele vem do Magic Kingdom, para no Florida, só que vai lá no Polynesia e Uhum. volta. Tá, então nesse Aí, último dia vocês chegaram 11 horas e nesse dia vocês fizeram 16 atrações, foi isso? 16 atrações eu contabilizei e repetimos. E mais, aí a cereja do bolo. Assistimos Happily Ever. Aí, 8h30, terminei tudo. 8h30, saí. Nessa hora, a Helena saiu um pouquinho mais cedo. Foi deixar minha sogra no hotel. Ficou lá. Eu fiquei com as meninas, aí nesse intervalo, a gente, umas 6 horas, a gente sai da Big Thunder. Aí fizemos, nesse intervalo, Jungle Cruise, a família suíça, a árvore, Speedway, a xícara, me lembrei, fizemos a xícara, fomos para o Cine Pool, pegamos 20 minutos, meia horinha de fila no Cine Pool, e terminamos com Haunted Mansion. Fizemos assim, intervalo de 1h30 a 2 horas. 6 6 horas. atrações. Detalhe, todas, a exceção do Jungle Cruise, a exceção do Jungle Cruise e da Haunted Mansion, que nem precisaria, todas essas quatro sem Genie. E a Jungle Cruise também, e a Jungle Cruise milagrosamente daria para fazer sem o Genie, por exemplo. Speedway sem fila, Xícara nem se fala, o Cine Pool fila pequenininha, e esqueci a outra, a casa nem se fala, a casa da família suíça. E aí o que é que acontece? Zeramos 8h30, fizemos a Haunted Mansion, e aí a Helena chega, ela já estava lá no Ice Cream Parlor, aí sim ela conseguiu pegar ali na frente do Ice Cream Parlor, a gente olhou uma marcação que podia ficar mais dentro, e a gente ficou bem no meio pro Happily Ever After, né? E aí só um parênteses, como eu sou manteiga derretida, assisti 3 vezes, as 3 vezes não tem como não chorar, né? Verdade. É sensacional. É muito emocionante, né? Me emociono, só de lembrar assim é sensacional. É, Aí, o que que acontece? Acaba o Happy Ever After, aí um olha pra cara do outro, bora repetir, bora fazer a mina dos 7 anões, porque nesse dia, eu perguntei, querem que comprar o avulso da mina dos 7 anões? Aí ela falou, não, não, não precisa, não, a gente já foi e tal. Aí deu aquela vontade, olha, acabou o Happy Ever After, a gente olhou no aplicativo, mina dos 7 anões está só com 30 minutos. Eu falei, vambora. Aí a gente pegamos um atalho, fomos pela direita, passamos na frente do castelo. O melhor caminho é esse, sai do Ice Cream Parlor, vai para a esquerda, que está todo mundo voltando, está menos congestionado. Aí você faz o contorno na frente do castelo, vai para a direita, passa pela xícara ali, não tem ninguém, chega rapidinho na Seven Dwarfs. uhum. Aí ali, quando a gente já chegou, olhou o stand-by 55 minutos. Caramba, ó, o parque fecha 10. São 9h40. Isso aqui não tá. Assim, a gente ficou na dúvida. Vamos ver como é que tá lá dentro. A gente sempre olhava, a gente apelidou de serpentina, né? Uhum. Aquelas divisões, a gente chama de Uhum. serpentina. Zigue-zague, assim, Ah, né? o zigue-zague, a gente chama de serpentina. Vamos ver se está com muita serpentina ou se está com pouca. Aí eu dei uma esticada e a gente ficou naquele dilema. Ó, a gente volta para comer no hotel porque fecha tudo cedo lá no Florida. Só tem uma lanchonete que fecha até 11 horas, que era o Gasparilla. Isso. Gasparilla. Aí, ó, tem um dilema aqui. Ou se sai logo para ir comer, porque aqui no parque também já tem algumas coisas fechadas, ou a gente arrisca e vai no, no, no brinquedo, seja o que Deus quiser. Aí eu me lembrei, Helena, liga para tua mãe para ver se ela compra as coisas, o lanche na Gasparilla, a gente fica no brinquedo. Dito e feito, ela ligou para a mãe dela, conseguiu comprar as coisas, a gente ficou mais despreocupado. Ou seja, Seven Dwarfs, que estava marcando 55 minutos, tirando o tempo que a gente levou do Ice Cream Parlor para chegar no brinquedo, que foi só 5 minutos, a gente só pegou 25 minutos na Seven Dwarfs sem o avulso. E aí a gente foi para fechar com chave de ouro, pegamos a Seven Dwarfs com 25 minutos de fila e arrematamos o parque assim, de Que show de bola. beleza. Aí Então quando é, eu tava indo embora,
Então, a história de ir logo antes do parque fechar funcionou. A estratégia do tempo Deu. inflado Deu funcionou. totalmente, totalmente. Marcava 55, né? Acredite que vai dar sempre menos. Que a Disney não é boba, ela bota isso também 55, 60, porque ela sabe que se botar 10 minutos, vai todo mundo e fica uma fila muito grande. O que é que o funcionário quer fazer? O funcionário quer ir embora. O funcionário não quer ficar lá esperando atender um bocado de gente, quer ir para casa. Passa o dia todinho em pé com aquela garrafinha d'água lá com água quente, o cara quer ir embora. Não Eu quer, já não fui essa quer. pessoa, por isso que eu tô Pois rindo. é. Pois é, então eles botam espertamente uma hora para poder, ó, para afugentar, mas tem uns corajosos malucos como nós que a gente, não, vamos embora, É, e vamos quem aproveitar. sabe, né? Quem sabe da estratégia, né? E deu certo. Então, no total foi só 30 minutos entre o deslocamento e 20 minutos efetivo de fila. Então, mas aquele risco, é o risco que se corre depois de já ter ido, né? Se Isso. fosse pela primeira vez, eu não faria isso. A gente tentar, como nós fizemos no primeiro dia de Magic Kingdom, que eu comprei o avulso do, 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 do Seven Dwarfs. Mas assim, a experiência foi ótima. Eu acho que é possível você fazer Disney nesse horário, chegando 10h30, 11 horas, no máximo 11 horas, mas 10h30 seria o ideal. Mas para isso você tem que fazer o seguinte, você tem que estudar os mapas, tem que saber estrategicamente, você tem que estar com um mapa radiografado na sua cabeça, já saber se no grupo da sua família, se tem alguém que é bom de direção, pega essa pessoa e cola nessa pessoa para ela dizer, ó, é por aqui e tal, ver os atalhos, os caminhos. E você tem que saber o que é prioridade também para sua família, não adianta, exemplo, uma polêmica, por exemplo, que eu acho que o Peter Pan, por exemplo, que tem uma fila gigante, que normalmente é 1 hora, 1h10, 1h30 em média, muita gente vai e pensa assim, poxa, eu gastei o Dini nessa atração que eu acho que é bem infantil, que é uma besteira, tem quem goste, tem quem não goste, que é o caso do Peter Pan, por exemplo. Uhum. Então, tudo é uma questão de prioridade e de saber o que seu grupo quer. Então, eu fui numa idade que minhas filhas já podem ir em brinquedos considerados, entre aspas, mais radicais, alguma coisa assim, e a experiência foi maravilhosa. Fizemos todas as grandes atrações, que fica até difícil enumerar qual é a melhor de todas. Então, conseguimos fazer tudo e assim, nós somos prova viva de que é possível, sim, chegar no parque nesse horário, desde que você se planeje, você não cai de paraquedas, você não saiba assim, para onde é que eu vou agora? Não. Porque tem gente, a própria Disney, se você reparar, né, Ana? Ela bota assim, ela fala da questão do Genie, ela bota assim, mais ou menos em média, que entre 2 e 3 atrações que você consegue aproveitar. Se você olhar o tutorial, eu li 2 a 3, 2 a 3 atrações. Helena, né? Que dá para você participar. Olha aqui, tá chegando a última que faltou. Só para dar o valor. E aí, Helena, como é que foi? Ah, foi ótimo, foi excelente, Tio porque a Juvenal tá gente aprovado? conseguiu. Nossa, tio Juvenal está aprovadíssimo. Conseguimos, fazer várias, acho que praticamente todas as atrações, Ana. Foi muito, assim, proveitoso. Aquela tua dica de fazer o Epcot começando pelo Ratatouille. fim, exato, e não Valeu a foi pena. excelente também. É. Foi outra, assim, que foi, assim, nota 10. Já teve O, fora o perrengue que eu falei para ela do Genie, do Test Track e do Slink Dog, né? Que a gente bateu desespero, né? Ele sim, contou. foi, verdade. E também a dica que tu deste, né, para sempre, logo depois de uma atração passou ali, né, e Escaneou já. escaneou, passou, escaneou, tenta logo que, né, porque aí você já vai ganhando tempo, né? Então a gente Uhum. otimizou de uma forma excepcional. Foi muito bom. Teve algumas atrações que a gente fez 2 vezes. Foi. Me contou. Então, Eu falei, acabei de falar para ela, né, Helena, da Seven Dwarfs, que a gente olhou 55 minutos, é aquela história, vamos comer ou vamos arriscar, né? depois do. Do Happily Ever After. E deu certo. Então, assim, as tuas dicas foram valiosíssimas, deu para a gente assim, aproveitar ao máximo e ainda ficamos tirando onda. Foi ótimo. Que bom. Aí, tomara que tenham próximas aí, né? Para a Ah, gente continuar trocando experiências e figurinhas. sim. O Juvenal agora já tá PhD, então as próximas vai Aí, tirar Ana, isso só para aí.
Aí, para arrematar, nesse último dia, no outro dia de Florida, aí eu e a Helena, a gente fez um dia livre e a gente, bom, vamos aproveitar agora que uma oportunidade dessa a gente não pode recusar. O que que é? A gente vamos fazer o circuito aqui do lago. Então a gente fez tudo a pé. Saímos do Floridian, fomos sem Nebeira, fomos caminhando até o Polynesian, conhecemos, né, para tirar até aquela dúvida, olha, vamos logo olhar, porque vão dizer assim, na próxima vez, se der, se a gente tiver condição e saúde, se a gente puder repetir algum hotel, qual que a gente vem novamente para o Florida ou vai para o outro? Aí a gente olhou Florida, olhou e tal, graças a Deus a gente olhou assim, não, Florida é melhor. Aí pegamos o monorail, voltamos, passamos pelo Floridian, coincidentemente as meninas estavam na piscina, tomando banho de piscina, eu olhei assim, olha, Conseguiu ver elas de lá? consegui, eu olhei, elas estavam banho de piscina, passamos no Magic Kingdom e fomos lá para o Contemporary. E aí também saltamos, olhamos e tudo, tal, fomos lá na estação, que originalmente era para a gente ficar no Fort Wilderness. Eu Aliás, lembro, que você me falou. isso. Só que não era o Fort Wilderness, a gente queria ficar no Wilderness Lodge, que é e se tu não tivesse falado aquilo, eu ia passar batido, porque, por exemplo, como a gente mora aqui em São Luís, a gente já foi para Barreirinhas e tal, e tem muita vegetação, a gente está acostumado com mato, né? Alguma coisa assim, praia, tudo. Aí, meu Deus do céu, a gente vai ficar num camping, uma área de mato. Aí, aos 45 do segundo tempo, eu liguei para a operadora, cara, bota Floridian. Eu pensei, Floridian ou qualquer um ali da região do Boardwalk, ou Yacht, ou bota o Riviera, né? Que também ia ser excelente. E deu certo o Floridian, e foi ótimo também. E aí, o que que nós fizemos? Fizemos tudo a pé, aí voltamos do Contemporary para o Floridian. E assim, uma coisa simples, mas uma coisa que me marcou, foi uma foto que eu fiz, era incrível a gente olhando assim, cara, eu não estou acreditando. Assim, assim, como assim, a gente tem que agradecer sempre, e isso eu e a Helena, a gente estava assim, tão assim, né, agradecido por ter transcorrido bem, que a gente, aquela uma coisa assim, tão simples, mas assim, que para a gente é tão, para outras pessoas é algo tão assim, nativo, que a gente falou, caramba, a gente está saindo do Contemporary, passando aqui na frente do Magic Kingdom. Só assim, oi, passando na frente do Magic Kingdom e vamos seguir em frente, meio que assim, já conhecemos, relaxamos e vamos embora. Uma coisa tão besta, mas que para outras pessoas é tão, e para a gente também é tão, né, a gente dá valor que o nosso dinheiro é suado, é muito caro, é muito dispendioso. E assim, uma coisa tão. E tanta gente queria estar lá, e, assim, não é que é como se a gente estivesse relaxando, mas uma experiência assim, meu Deus, a gente estou acabando de passar pelo Magic Kingdom, não vou entrar, vou seguir em frente. Mas não era isso, não é questão de esnobar, não é isso, não. É É a a sensação sensação de estar lá tá tão perto ali do lado, do cara, tô bem aqui de uma coisa que para tanta gente é tão assim, então você tem que agradecer e valorizar e tudo. E uma coisa que me chamou a atenção que foi que quando a gente saiu do Contemporary, a gente parou num sinal e olhei para um lado, eu vi uma rua. Aí quando eu olho para o lado, cara, tá aqui o Space Mountain e tem uma rua do lado. Essa foto, olha só, é uma rua com trânsito e lá atrás tem a montanha-russa espacial. Porque quando a gente vem do monorail, a gente não vê isso, a gente não observa, porque a Disney é muito esperta, né? Ela enche de vegetação para ninguém ver nada, para não perder o encanto, a magia. Mas não, isso aqui é uma rua que tem trânsito, semáforo, essa coisa toda. Isso me chamou a atenção de uma forma assim, sensacional. Depois eu te mando essa foto. Então, assim, que eu acho o seguinte também, outra coisa, eu sei, mais uma vez, existe a galera, assim, esses tempos novos, essa galera que é muito mais, essa nova geração que é muito imediatista, ela quer, é tudo imediato, talvez por isso que essa galera tem um apelo maior pela Universal. Mas se você prestar atenção, por exemplo, a Disney, ela começa a te envolver do Disney Springs para lá, já começa desde o asfalto, desde a vegetação, desde as placas de trânsito, se você pudesse envolver, olhando simples detalhe, a placa de trânsito já muda, ali, aquele púrpuro com vermelhinho já é diferente, e aquilo ali é para você começar a entrar naquele mundo. Eu acho que se você começar desde ali, né, não é só na hora que passa no portão, não, bem antes, quando você já entra, se você já começar a perceber a mudança da vegetação, né, tudo bem cuidado, tudo muito lindo, tudo organizado, poxa, você vai junto. Então, nesse dia, então, a gente fechou com chave de ouro no Floridian, ficando lá e fazendo essa experiência dos hotéis, e usamos o transporte, porque no último dia a gente foi também para dar um passeio no Disney Springs, não, vamos de ônibus, super organizado também, rápido, leva 15 minutos, cronometrei,
15 minutos de onde a gente entrou no Florida até o Disney Springs, então foi sensacional. Ficamos até o final. Mais uma vez, jantamos no Enzo da vida. Dessa vez foi no Enzo Hideaway, então foi tudo perfeito. Aí no dia seguinte, voltamos para Miami, ficamos lá um dia, e no outro dia já era a volta para o Brasil. Ai, que legal. Então, Deixa é eu te isso. Eu perguntar acho uma coisa. Você já tinha ido outras vezes para Orlando, né? E aí, como é que foi, por exemplo, quando você decidiu ir agora de novo? Como é que você estava com relação ao planejamento da viagem? E você já tinha ido outras vezes, por que que você decidiu entrar no Orlando Passo a Passo? Como é que você me conheceu? Como é que foi essa parte, assim? Bom, eu te acompanho já tem algum tempo e o que me motivou, claro, foi a tua experiência, a tua bagagem lá, sendo funcionária da Disney, a credibilidade que você passa para quem te segue, quem te assiste pela primeira vez. E apesar de já ter ido outras vezes para Orlando, né, em diferentes estágios, né, já fui outras vezes, sempre é uma constante evolução, né? Como o próprio Walt Disney fala, os parques nunca estão acabados. Então, uma viagem para Orlando, ela nunca está acabada. Ela sempre tem que ser aperfeiçoada. Então, o que me motivava e ao mesmo tempo me assustava era, nossa, hoje os parques estão grandes, tem muita gente indo para os parques, então eu quero otimizar o tempo, né? Então, acho que a ferramenta que mais me ajudou foi seguir o teu canal e vendo essas dicas todas, e principalmente no ponto principal para poder como saber adotar a melhor estratégia possível, porque quando eu fui nas outras vezes com as minhas filhas, elas eram menores e o leque das atrações era mais reduzido. Se resumia a um carrossel, se resumia a xícara, né? No máximo Small World, essa coisa toda. Elas não iam no Big Thunder, não iriam na montanha espacial. Elas cresceram e aí ampliou o leque de atrações que eu já sabia que uma das minhas diversões é ficar olhando o mapa e ficar vendo o tempo de duração, né? Sobretudo na época do Natal, que eu vejo aqueles tempos malucos, 180, 200 minutos, essa coisa toda. Uhum. E aí sim, eu topei esse desafio de querer, e eu estava realmente muito tenso quando eu cheguei lá em Orlando na véspera, eu não dormi direito, meu Deus, será que vai dar certo? Não vai dar, mesmo chegando 10h30. E aí sim, eu vi que era extremamente plausível e possível você chegar nesse horário, considerado tarde do que as outras pessoas, principalmente você recomenda, que é estar lá no máximo 8h30, estar lá no parque, não é sair de casa para chegar lá, não. Você já tem que estar lá, em se tratando de Magic Kingdom, que tem a logística mais complicada para se chegar. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer todas as grandes atrações no primeiro dia, inclusive com pausa no almoço, de 1 hora, no restaurante de table service, essa coisa toda. E deu tudo certo e conseguimos até repetir uma atração concorrida como montanha espacial sem o Genie, no stand-by. E no segundo dia de Magic Kingdom, eu falo isso Magic Kingdom porque que é o mais concorrido, é o mais procurado, né, especificamente, não que os outros não sejam, Uhum. né, e foi de extrema importância, foi muito interessante, só fez agregar mais conhecimento para mim, que eu já tinha um certo conhecimento, né, claro, a gente não nasce sabendo tudo, mas já tinha uma certa radiografia, né, um raio-x de como é que é o parque, mais ou menos como chegar, onde comer, o que fazer. Então, já eu cheguei, não foi tateando no escuro. Ou seja, o OPP, principalmente as dicas da Ana, serviram com esse complemento para a gente poder otimizar. E nós somos aqui, a nossa família é testemunha clara de que é possível, sim, fazer o parque, você chegando no horário por volta de 10h30 da manhã, para você ter a melhor experiência possível. Ah, que legal. É aquilo que eu falo, né? Cada família é uma situação diferente, cada família é um caso. Vai ter gente que vai querer comprar o Disney, tem gente que não quer comprar, tem gente que está em hotel da Disney, tem gente que está fora. Então, tem estratégia para cada família, a orientação é uma, né? Então, Exatamente. né, quando você veio com essa necessidade, assim, essa questão, falou, Ana, eu vou chegar às 10h30, me ajuda. E aí eu falei, bom, então vamos pensar é isso que você quer, vamos chegar às 10h30, vamos pensar num plano. Que bom que deu certo. Assim, agora sim, só para complementar, obviamente que cada família tem questão orçamentária, né? Eu, graças a Deus, tive condição de ir para o Floridian, que eu sei que é algo um pouco dispendioso, né? Então, assim, eu fiquei bastante tempo, mas eu acho que, por exemplo, se você ficar só em Orlando, eu acho que é perfeitamente possível você fazer tudo, os dois parques, tirando a parte do SeaWorld, vamos pegar só os 4 da Disney,
os dois da Universal, eu acho que 15 dias dá mais do que suficiente para você ficar em Orlando, até 12. Fica um pouco corrido, mas ainda assim, 12 dias eu acho que é suficiente, porque você tem 3 dias aí para fazer compra, para ir para um clearance, para um outlet, essa coisa toda, né? Tal, mas eu fiquei mais, eu fiquei quase um mês. Então, eu fiz uma experiência completa. Eu meti o pacote completo mesmo, mas foi anos de planejamento, de planejamento financeiro. Ou seja, essa viagem não é da agora, começou há 3 anos, lá na pandemia. Então, Uhum. nós ficamos assim quase um mês. Então, incluímos Miami, que minhas filhas não conheciam. Então, a primeira parte da viagem foi para usar mais os parques, porque quando minha sogra chegou, a atenção era toda para ela. Então, aí a gente mudou o foco, né? Um shoppingzinho, Mall Millennium, aquela coisa toda, para Vineland, vamos lá no tal lugar, no Outlet, e conseguimos botar um dia de Magic Kingdom, porque ela poderia ir, ela foi, inclusive. Ah, ainda teve outro detalhe. 16 atrações no segundo dia, também com almoço, table service, por causa da minha sogra, no Tony Towns. Hum. Só um detalhe. E não comemos desesperadamente também, feito botando o sanduíche na boca e vamos embora que já está na hora de ir pro brinquedo. Não. Aí me lembrei, a gente vai se lembrando, People Mover fizemos. O Mover, estou me lembrando ainda mais outra atração que a gente fez. Então, assim, Maria Paula ficou, poxa, tá querendo a Barnstormer, mas Maria Paula, tu foste quando era pequenininha, eu brincando, né? Mas eu não me lembro. Pois é, mas você foi. Quem já foi no Everest? Barnstormer é fichinha. Aí, só para fazer uma ficha técnica assim, da sua viagem, você foi em julho, né? Isso, Você não ficou em hotel da Disney no início, né? Nos primeiros parques da Disney, então você não usava não, aqueles benefícios de entrada antecipada, essas não, coisas. não. E mesmo ficando com a entrada antecipada na Disney, eu conhecendo o ritmo da minha família, eu não usei também Não nem usou quando a entrada estive lá antecipada. no hotel. Mesmo assim, foi super produtivo. Mesmo, e vou mais além. Acredito que se eu não tivesse ido no primeiro dia, mesmo assim, como eu fui em todas essas atrações, deu tempo de fazer. Vamos supor que no dia 23, que fosse o primeiro dia de Magic Kingdom, eu fiz tudo. Por quê? Fiz Tron, Haunted Mansion, Big Thunder, Space Mountain, Seven Dwarfs. As Uhum. 5 bigs, as grandes, né? As maiores, as mais concorridas. E Peter Pan. Vamos colocar o Peter Pan também. Uhum. O E resto é viu o show lucro. de Tanto é fogos. verdade, tudo, fogos, e parando para almoçar, e sentando em restaurante, inclusive parando e olhando, perdendo, não é perdendo tempo, mas lá no final, parando 40 minutos lá na loja, até fechar o parque, toda essa coisa toda. Para mim, Então você foi em julho, não ficou em hotel da Disney, e mesmo quando ficou, você não usou a entrada antecipada. Você chegava por volta das 10h30, 11 da isso, manhã. isso, Você usou o Genie, né? o Genie, E o Lightning Lane em alguns casos. alguns poucos casos, E você foi né? nos 4 parques da Disney, né? Repetiu o Magic Kingdom, e nos 2 parques da Universal, né? Em 3 dias Isso, ali. em Foi três isso. dias. Então foram 9 dias de parque, né? E o saldo Intercalados. geral aí, em termos de fila, como que você acha que teria sido se você não tivesse estudado, enfim? Seria uma tragédia, seria extremamente caótico. Ficaria bem, eu acho que reduziria 50% ou até mais, 50 a 60%. Eu iria, no máximo aí, acho que 2 ou 3 atrações concorridas e depois veria o que que dava meio que na doida. Assim, sem saber de nada das atrações, sem saber como é que funciona, seria uma tragédia, seria muito ruim. Então, é preciso você se dedicar e você olhar antes, E é né? aquilo, E né? O mesmo não dinheiro, o dinheiro que você gastou para estar lá é o mesmo. Você indo em 16 é o atrações, vai mesmo. nem em 3, O né? dinheiro é o mesmo, não vai importar. Entrou, tá todo mundo igual ali, pagou, você pagou para aquele dia, tá todo mundo ali, tá todo mundo na mesma situação. Esquece condição de vida financeira, cada um tem a sua particularidade, todo mundo chegou ali, se esforçou e muito para estar lá. Então, esse dinheiro tem que ser muito bem investido, tem que ser muito bem otimizado, porque senão você se perde. Não dá, não dá. Então, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse ido sem dinheiro, eu, no máximo, ali, vamos supor, eu perderia 1 hora e meia numa Space Mountain, chegando 10h30 da manhã. Vamos calcular, meio-dia que eu iria sair da Space Mountain. Aí, almoçar, aí, no máximo, eu poderia ir para um Piratas do Caribe, que teria que tentar agendar a Tron, poderia ir se eu tivesse muita sorte. O dia já está acabando, por exemplo, não, Big Thunder pegaria 55 minutos, 50 que ela pega, é uma fila caótica também, já está na metade da tarde,
Aí, se tiver de bobeira um Small World, você vai, mas aí, poxa, eu poderia ter ido nessa outra, porque é importante, mas já tá quase finalizando, já tem um show de fogos, ou seja, faria umas 5 ou 6 atrações, no máximo. E não adianta também Agora, comprar o Dini e não saber usar, né? Porque imagina se não, tivesse chegado não, lá não, 11 não, da não, não, não. manhã, aí você Não. decidisse comprar o Dini 11h30, meio-dia. E o Jim, assim, ele é bem intuitivo. Ele é bem intuitivo. Eu acho que uma coisa que eu fiz antes, que ajudou, mesmo não sabendo mexer no começo, não adianta você aprender a querer mexer no dia. Você tem que ficar antes meio que brincando com ele, testando, fazendo umas simulações. Você abre, vai lá, ele é bem intuitivo e fácil. E na pior das hipóteses, se você se confundir com a regra das 2 horas, ele lá em cima ele fala, ó, next, enrollment é tal hora. Próximo agendamento vai ser tal hora. Next enrollment tal hora. Pronto. Aí você já sabe que só pode agendar a partir daquela hora. Então ele é bem fácil, ele te ajuda. Se você souber, ele é uma arma muito poderosa a seu favor. Se você souber usar. Se não, como a Disney faz. Ela diz que ela, por cálculo médio, ela não é boba, ela bota assim, ó, 2 a 3 atrações, que para ela é extremamente lucrativo. Eu não, eu conseguia marcar oito atrações, 6, muito mais do que isso. A tal ponto, na segunda vez que eu fui para o Magic Kingdom, eu não tinha mais nada a gastar do dinheiro, eu já tinha usado tudo. Eu me dei ao luxo, rapaz, eu tenho aqui dinheiro, eu vou usar por usar. Não tem, eu já fui em tudo, não tem. Tinha várias outras coisas lá, que eu, Dumbo, né, do Barnstorm e tal, que eram atrações que não precisam, mas se eu quisesse eu marcar, eu tava relaxando já no final, não tinha mais o que usar do Ou Genie, seja, tinha Dini entendeu? sobrando ainda. Marcou, sei lá, Sobrando para 8, dar e 10 vender, atrações sobrando e para ainda dar e vender, sobrava. sobrando para dar e vender, entendeu? E eu acho que o primeiro dia, porque eu acho extremamente interessante o primeiro dia considerar como o mais importante de tudo, porque foi o primeiro dia mesmo de parque, foi o test drive, eu estava realmente muito inseguro. E no final, aquela sensação de alma lavada, de espírito recompensado, porque deu tudo certo. Porque a gente fez todas as grandes atrações e repetimos, inclusive, fizemos 12 atrações, o que é muito também. É muito, né? Uma primeira vez que você nunca usou uma ferramenta dessa, que não é fácil, pode ser complicada à primeira vista, mas não é. Então, o saldo foi extremamente positivo. Foi extremamente positivo no primeiro dia. Aí aquilo me deu uma segurança que pronto, agora aqui ninguém me segura mais. Tanto é que no Animal Kingdom, aí é aquela história, a gente não pode ser tão autossuficiente a ponto de querer achar que já sabe tudo. Porque o Slink Dog veio em boa hora para eu, opa, volta um pouquinho atrás, tu te estrepou, quebrou a cara porque tu achava que já sabia, se ferrou. Mas existe também esse pequeno perrengue que eu acho que também é perfeitamente plausível, porque acontece. Então eu tive a experiência do vacilo de ter marcado uma atração concorridíssima e ter descartado ela, né? Porque ela estava marcada para tarde, eu achava, meu Deus, eu vou ficar amarrado. Não, não é isso, né? Basta você esperar as 2 horas depois que entra o parque, já pode marcar uma segunda. Teve o contratempo de estar com o Dini marcado, mas a atração está fechada por um problema técnico. Você não precisa se desesperar, porque a Disney vai deixar você entrar, mas volta a dizer, tudo isso tem que ter estratégia, né? Estratégia. Como a Ana disse, não adianta ser paraquedista. Cair de paraquedas lá para decidir na hora Não, que vai fazer. Não, não meu amigo, você fica procurando buraco, o buraco vai te levando junto. É que nem aquela queda do hard grid, não espera nada, boom, aquela sensação. É aquilo ali. Você tá no hard grid, é a mesma coisa. Chegar no parque sem paraquedas, é a mesma sensação de você tá no hard grid, boom, cai. Fica, uai, onde é que eu vou? Aí depois que você pagou quase que o valor de um carro para estar lá na Disney, e você chegar lá sem saber nada é complicado, né? Muito complicado, não vale a pena. Dinheiro jogado no ralo, você tem que. é, não basta você só comprar a passagem aérea, reservar o hotel e comprar ingresso e achar que já está tudo resolvido. Não, isso é só um terço da viagem. Eu acho que os outros 2 terços é uma operação que, eu não digo nem uma operação de guerra, porque é um termo muito forte, mas assim, é um, é um, é uma tarefa meio que compulsória que você tem que fazer. Porque se você não fizer, você se ferra. Você tem que fazer isso. Você tem que entender os parques, todos, Universal, Disney, tempo de duração das filas, porque senão seu dinheiro vai correr pelo ralo e vai ficar aquela sensação de frustração de que, poxa, eu poderia ter feito mais. E comigo isso não aconteceu, pelo contrário. Eu te fiz mais do que a gente planejou, foi até melhor do que imaginava.
E foi tudo perfeito, a tal ponto nem de minhas filhas terem ficado doentes, que a gente sempre fica com receio de ter uma virose, alguma coisa, nem isso aconteceu. Então, eu acho que não adianta, você tem que fazer esse sacrifício, tem que fazer isso. Eu fui um aluno indisciplinado porque eu entrei no app nos finalmente. Agora que eu vou assistir, agora eu vou fazer o inverso. Eu já fui para o parque, eu vou voltar. Eu vou ver as primeiras aulas. Aí a Ana vai ver, porque ela tem um controle. Eu já assisti a primeira e ela sabe que eu nem assisti a do Dini. Ela sabe, porque ela tem um controle. Eu não assisti a lá do Dini. Você Eu não assiste assisti, a porque não deu aula, tempo. aí você assiste a aula da roleta do Dini. E aí você É, vai eu ver vou. que você não teria passado esse perrengue aí do Pois Big é. Dog, do Ela, teste. ela, tem, ela tem um controle, ela sabe que eu não assisti ela do Dinho. Ela sabe que eu assisti só a primeira, fui passando uma outra lá e tal, e fechei o olho e vou embora. E deu tudo certo, né? Mas assim, claro, que eu já conheci os pais, já tinha ido, mas E a nunca é gente demais teve. agregar. Mas você aparecia também nas reuniões do Zoom, você perguntava, Sim, parecia, claro. a gente Caladinho teve a tava nossa. lá. Fiz muito print clandestino aqui, opa, pegando aqui a Kilimanjaro Safaris, ordem de atração e tal. Eu tenho aqui algumas coisas aqui, uns prints clandestino não, porque ficou Não, disponível. Era tá público, era, acesso para era. você. E assim, eu acho que vale a pena, é sensacional. Literalmente com gostinho de quero mais. Hoje mesmo eu estava arrumando minha carteira, tem aqui um Daime. Esse Daime vai ser meu amuleto. Eu vou guardar esse Daime no meu criado aqui na minha gaveta. E esse aqui vai ser o Daime, que vai ser o primeiro dinheiro que eu vou gastar, se Deus quiser, se Deus me der condição financeira e saúde para voltar, eu vou gastar, é o primeiro dinheiro que eu vou gastar esse Daime. Isso aqui é para eu poder voltar para lá. Tá certo. Então, foi E aí, ótimo. só para finalizar, que dicas, três dicas que você daria para quem ainda está pensando em viajar, quem está no início do planejamento, que está meio inseguro, porque você sabe como é que é essa sensação de insegurança, né? Quando você começa, às vezes a pessoa começa a Sim. entender a quantidade de coisa que tem e aí dá aquela paralisada e tal. Que dicas que você Eu dá? acho, o primeiro é o seguinte, você não precisa ficar desesperado, não precisa você ficar, eu sei que é muita informação, mas a partir do momento que você faz essa decupagem de informações, que você começa, uma dica que eu dou, tudo que a Ana coloca, coloca no papel, vai colocando assim quais são os seus maiores medos, quais são as suas maiores expectativas, o que que eu quero, coloque no papel e coloque as respostas do lado. Isso vai te dando uma segurança. Quando a gente começa a olhar, a gente sempre fica com medo, esse é tipo extrato de banco, a gente nunca quer olhar o extrato de banco. Não, vamos encarar o extrato de banco, vamos ver lá as finanças, como é que estão, é chato, mas é necessário que você tem que fazer isso. Então, a primeira dica que eu acho é a seguinte, você tem que pegar os mapas e destrinchar tudo, Universal, Disney, olhar, e compilar essas informações em pequenos resumos, que eu acho que isso te ajuda bastante. A primeira dica que eu falo. A segunda é não crie muita expectativa, vá com o coração aberto, vá com a alma aberta e tente fazer essa imersão no universo Disney e da Universal, no que eles te oferecem. A partir do momento que eles estão oferecendo aquilo ali, você vai receber as melhores experiências possíveis. Tudo é consequência de um planejamento que se você fizer. Então, não cria aquela expectativa muito alta, porque às vezes a gente pensa uma coisa na hora é outra. Não, vá com aquela melhor intenção, vá com aquele espírito Disney e nunca vá também achando que Disney é só para criança. O terceiro que eu acho é o seguinte, todos nós já fomos crianças, a gente acha que sempre é uma oportunidade a gente reviver essa criança que a gente foi um dia, que ela nunca morra dentro da gente. Essa chama nunca pode ser apagada. Eu acho que é o terceiro conselho, quem sou eu para dar conselho? Terceira dica, né? E assim, e para mim, assim, você tem que sempre ir com esse amor, com muito carinho, tal, porque tudo que você faz com amor, com carinho, você não é nem que recebe troca, você vive as melhores experiências possíveis. Coincidentemente, assim, estou completando 50 anos, não pareço, mas eu vou fazer 50. Então, nada melhor do que praticamente completar 50 anos. Ano passado foi 50 anos de Disney ainda, né? O rescaldo foi em 2021, mas ainda considero. Não existe coisa melhor que eu faça aniversário agora no Dia dos Pais, dia 13 de agosto, meu aniversário, e completar 50 anos, e Disney que completou 50 anos e 100 anos da empresa como um todo. Então, eu acho que você tem que ir com o coração aberto, sem criar aquela expectativa toda, mas com muito amor, com muito carinho, que você só vai se divertir. Aproveita, desfrute o momento. Como os americanos sempre gostam de falar, enjoy, enjoy it. É fantástico. Nossa, excelente. É, não poderia ter falado melhor. É isso aí mesmo, eu concordo super. Por isso que a gente faz todo esse planejamento antes, porque o objetivo é chegar lá
e só se divertir, né? É, Só você já está sabendo tudo antes, você chega lá, você tá lá para se divertir, não para ficar se estressando com as coisas, né? Então, tio Juvenal só estressava na saída. Depois não, entrava no automático. aí já Pronto, depois estava. nada como um castelo, uma árvore do Animal Ah, Kingdom, não, você vê não. para. Olha, é assim. Quando eu passei pelo portal, eu chorei. Quando eu entrei no parque, eu chorei. Minha filha Beatriz chorava junto comigo. E aí eu, não só abraçado, chorando com ela, tal, eu beijei o chão. Então, não tem. O BG foi o chão quando eu entrei. Pronto. E aí, nas 3 vezes que eu assisti o Happily Ever After, me debulhei em lágrimas, lá do Floridian, me debulhei em lágrimas, do meu lado, tinha um americano, um alto, assim, um cara enorme, todo durão assistindo, é só que eu, do lado, né? Eu me emocionando, aí quando ele olha para mim, aí ele começa a chorar, ele, this is too much for me, it's too emotional. Aí ele sai chorando, não tem como você não resistir. E na terceira vez também no Happily Ever After, de novo, assim, aqui é um negócio que toca, 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 encanta. Então, é emocionante. Então, é isso. Paulo, muito obrigada, viu, pelo tempo, por ter compartilhado aqui toda a sua viagem. Fico muito feliz que tenha dado tudo certo. Eu Muito acho que obrigado, Ana. vai inspirar bastante o pessoal que ainda está na fase de planejamento, então foi importante Ah, você que legal. compartilhar aqui. Eu fico feliz ó, da minha experiência de ter tentado transmitir e dar esse recado aí para vocês, que é um assunto, além do Everest, né? Disney também é um dos meus favoritos também, né? Então, assuntos palpitantes que eu adoro ficar falando isso. E assim, amigos, quando eu vibro quando alguém daqui de São Luís, né? Eu moro em São Luís do Maranhão, fala que vai para Disney, eu já me ofereço, sem a pessoa nem me perguntar, eu já ofereço, né? Eu adoro dar as dicas e tal, de restaurante, né? De muitas coisas de Orlando, de Miami, local, compra, essa coisa toda. Então, para mim é diversão, diversão mesmo, né? Ai, que É legal. isso. Obrigada, Paulo.